Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos e esse é mais um episódio do podcast do Ecoevolução sobre ciência e educação. Esse é um projeto do Ecofrag, que é o Laboratório de Ecologia de Fragmentos Florestais da Federal de Alfenas. E hoje eu estou aqui entrevistando o biólogo Emílio Garcia, que trabalha na Estuderia, que é uma escola de apoio ao estudo, em Campinas, em São Paulo, né? E essa entrevista vai ser sobre educação, ou o tipo de educação não tradicional, ou educação não formal, e o Emílio vai nos ajudar a entender um pouco sobre isso. Então, primeiro agradecer ao Emílio por ter aceito o convite para participar desse episódio, e aí eu vou pedir para você se apresentar um pouco, Emílio, para a galera, qual a sua formação e tudo, e depois responder que escola é essa, que conceito que vocês basearam para fundá-la. Então, obrigado por ter aceito o convite. Primeiro, obrigado pelo convite. Sim. É o normal, prático para a gente fazer quando a gente começa uma conversa. Uhum. Como você disse, eu sou biólogo, formado na Unesp em Rio Claro. Quando eu me formei, eu segui o caminho de todos os biólogos, que é continuar na carreira acadêmica. Então, terminando a graduação, eu mudei para Campinas. A gente veio para estudar aqui na Unicamp. Eu falo a gente porque eu e minha esposa somos biólogos e ela também veio fazer mestrado aqui na Unicamp. Eu fiz mestrado em ecologia com interação entre animais e plantas. Eu trabalhava com dispersão de sementes. Ah, legal. Com Wesley? Eu fui orientado pelo professor Wesley aqui na Unicamp. Eu fiz mestrado com ele. E aí a minha história com a educação começa com uma história de muitos biólogos que a minha bolsa acabou. E aí... No mestrado ainda? Minha bolsa... eu tinha 2 anos de bolsa, acabaram meus 2 anos de bolsa e eu ainda precisei de 6 meses para terminar minha tese. E aí eu usei o paraquedas do biólogo que é ir para a sala de aula. Você tinha feito licenciatura, então? Eu já tinha feito licenciatura na graduação, meu curso era de licenciatura e bacharelado na Unesp. E aí eu comecei a procurar aulas, porque inclusive eu tenho uma filha de 13 anos e na época eu era a única fonte de renda porque a Camila estava entrando no mestrado. Então eu, preciso. Odiava a ideia de dar aula. E aí eu entrei numa sala de aula para dar aula para crianças e foi onde eu me achei. Agora, legal, deixa eu interromper rapidinho. Você falou assim, odiava a ideia de dar aula. Isso. Essa ideia vinha de um certo preconceito que a comunidade de professores... Cara, essa ideia era totalmente preconceito. Mas de onde vem esse preconceito, será? Eu acho que esse preconceito vem da universidade. A própria academia... Eu acho que a academia, ela trata qualquer profissão que não seja a academia como uma profissão secundária. Inclusive lecionar para outros públicos que não seja o público acadêmico. Então, o caminho esperado para um aluno, pelo menos das faculdades que eu conheço, que são USP, Unesp e Unicamp, você vai fazer graduação, aí você vai entrar num programa de pós-graduação, vai fazer mestrado, doutorado, de preferência a parte do doutorado fora, vai para o pós-doc fora, aí você vai voltar fora do país. Aí você vai voltar com milhares de artigos publicados e vai prestar um concurso. E aí esse concurso vai fazer você ser um profissional bem sucedido na sua área, biologia. Caso você não faça isso, você é um fracassado. Você é um desperdício de dinheiro público. Nas entrelinhas é isso que acaba acontecendo. Eu, hoje em dia, refuto essa ideia completamente. Você acha que está mudando isso ou ainda acha que isso Pelo menos aqui na Unicamp, que é um ambiente que eu tenho muita proximidade, não. Eu acho que isso está sendo estimulado ainda. Eu acho que isso é muito estimulado. E aí eu vejo isso em alguns problemas nisso. O primeiro é que pouquíssimas pessoas têm perfil de pesquisador. Sim. Eu não tinha. Tanto que eu entro, depois dessa história, eu entro no doutorado e aí eu me torno a pessoa mais infeliz do mundo, porque não que eu não gostasse de fazer campo ou que eu tivesse algum problema no Unicamp, mas não era o meu perfil. Eu nunca, analisando hoje, depois do acontecido, eu nunca tive perfil de pesquisador na minha vida. Voltando um pouco, na graduação desculpa. Você fez a iniciação? Na graduação eu fiz a iniciação científica. Com o quê? Eu trabalhava com abelhas, eu trabalhava com polinização. E aí eu gostava, eu continuo gostando de ciência, não me entenda errado assim. Sim. Eu só não tenho perfil para fazer ciência do jeito que é feito na academia. Eu amo ciência, eu acho que conhecimento científico é fundamental, aprender a fazer ciência deveria ser ensinado lá na escola, na segunda série. Sim. Porque isso ajuda as pessoas a pensarem melhor.
mas eu acho que eu não tenho perfil de cientista. Aquele enquadramento do método de fazer aquela coisa normalzinha é que você não gosta. Exatamente. O dia a dia, o clima. E aí não é nem que o clima é ruim, eu não me encaixo naquele ambiente. Ou ter que escrever daquele jeito formal. Exato. A gente, depois de um tempo, nós vamos nos metendo um monte de coisa, eu continuo escrevendo, eu continuo estudando muito. Uma coisa que me faz falta da pós-graduação é não estudar. E aí eu procuro outros mecanismos para estudar. Eu dei uma volta. Aí eu cheguei a entrar no doutorado. Em quê? Em ecologia ainda com Wesley. Com dispersão de sementes. Com dispersão de sementes, trabalhando com mamíferos num puta de um lugar legal de reflorestamento. Que legal. Com uma estrutura muito legal, e nós estávamos vendo se as interações estavam voltando a acontecer. Quer dizer, um assunto super aplicado. Super aplicado, muito interessante, que eu adorava, eu continuo adorando o assunto, eu acho fascinante, eu só não gosto de eu fazer isso. Mas foi a sua descoberta, né? Foi a hora que você falou, legal, assim, não tem nada que eu não pudesse botar desculpa que eu não estou gostando. Exatamente. Eu não estou gostando porque eu não tenho o perfil. Exatamente. E aí o que acabou acontecendo foi que eu fiz uma coisa que eu não deveria fazer, que eu acumulei bolsa e aula, porque na época não podia, hoje em dia é mais tranquilo, mas na época não podia. E aí eu cheguei naquela sinuca, eu tinha que escolher, ou eu ficava na academia ou eu passava para aula. Isso no final? Isso no meio do doutorado. Eu já tinha feito todas as disciplinas, eu já tinha feito curso de campo e eu só precisava fazer campo e escrever. E aí eu cheguei no meu limite, eu estava dando 40 aulas por semana e fazendo campo aos finais de semana. Aí o Wesley me chamou para conversar, uma conversa super franca e honesta da parte dele. E aí ele falou, cara, você precisa escolher o que você quer fazer da sua vida. E aí, mesmo sabendo que eu não tinha perfil, foi difícil sair da academia. Ainda tava aquilo arraigado em mim, assim, eu falei, meu... Porque você gostava, de qualquer maneira, do assunto, Sim, né? eu adorava o assunto. O Wesley é uma pessoa muito legal. Muito gentil, que me tratou sempre com muito carinho e eu me senti decepcionando ele. E por muito tempo eu acho que ele ficou meio decepcionado mesmo. A gente voltou a conversar sobre isso. Tenho amigos no Unicamp ainda, então eu frequento. E aí eu resolvi dar aula. E aí eu achei o que eu gosto de fazer. Não sei se é o que eu nasci para fazer. Entendi. Mas é o que eu gosto de fazer. Eu adoro sala de aula, adoro educação. Comecei a estudar muito mais educação e pensar em educação a partir daí. Também voltando um pouquinho. Você começou a dar aula, então, no mestrado? No final do mestrado, aí eu defendi o mestrado. Mas aonde? Eu comecei a dar aula num colégio, eu dava aula para adolescentes. No colégio público? Não. Eu já tinha dado aula em colégio público como professor substituto, mas nessa época eu já entrei no colégio particular aqui em Campinas e sempre quis dar aula para adulto. Você dava aula para adolescente de biologia? Eu dava aula de biologia para adolescentes de ensino médio, de 14 a 17 anos, 18 anos mais ou menos. Pô, ensino médio, aula de biologia, você gostava mesmo? Eu adorava, cara. Não, e é pesado. E a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. É um perfil de aluno que hoje é muito difícil. É um perfil de aluno hoje que é um pouco mimado, É um perfil muito difícil. É um perfil aluno, muito difícil. Cidadão. Qualquer um, ele é uma pessoa difícil. Em escolas particulares é um pouco mais complicado, na minha opinião, que é uma galera que tem muita grana e aí eles têm uma noção de mundo um pouco distorcida por essa grana. Mas eu adorei de qualquer jeito e eles gostavam de mim, então isso facilitou bastante o meu trabalho. Mas eu tinha a ilusão de que eu queria só dar aula em faculdade. Então a escola seria um passo para eu dar aula em faculdade. E eu consegui esse passo. Aí o que eu fiz foi que eu comecei a procurar emprego em faculdades particulares, porque eu não poderia entrar na faculdade pública por não ter doutorado, eu era muito fraco com concursos. Mas isso ainda no doutorado? Isso ainda no doutorado. Essa é a transição de mestrado para doutorado. Ok. Aí eu comecei a procurar aqui na região de Campinas e você não arruma emprego se você não tiver experiência em faculdade. Então eu participei de vários processos seletivos e aí a hora que chegava no meu currículo, apesar de eu ter a formação acadêmica necessária, eles não me contratavam porque eu só dava aula em colégio. Eu não dava aula em faculdade. Mas aí como que você consegue dar aula em faculdade? É que tipo, para você ter o primeiro emprego, você tem que ter o primeiro emprego antes. É um contrassenso muito bizarro. Mas daí o que aconteceu foi que um colega meu aqui da Unicamp, que hoje é professor na Federal do ABC, ele por acaso arrumou um emprego em Itajubá, Minas Gerais. E aí um dia eu estava em casa, a gente conversava sobre isso, ele sabia que eu queria dar aula e que eu não estava conseguindo, e ele me ligou. Falou, cara, você não quer dar aula em faculdade? Eu falei, eu quero. Aí ele falou assim, beleza, então vem pra cá. Aí eu, tá bom, aonde é cá? Aí ele falou, eu tô em Itajubá, você topa dar aula aqui? E aí eu comecei a dar aula em Itajubá, eu continuei morando aqui em Campinas. Aí eu saía de casa segunda-feira à tarde, aí eu dava aula segunda de noite, terça de manhã, terça à noite, pegava o carro e voltava dirigindo pra cá.
350 quilômetros, 4 horas de viagem. Mas era faculdade particular? Era uma faculdade particular, chamada FEP em Itajubá. E aí, logo que eu consegui o emprego lá, 6 meses depois eu comecei a conseguir aulas aqui, porque legal. daí a experiência de lá contou aqui. Aí eu parei de dar aula para criança. E aí, depois de um tempo, eu me arrependi e a gente voltou a dar aula para criança só aqui na escola. Porque o ambiente das escolas particulares hoje ele não é um ambiente legal para se trabalhar. Ele não permite que você exerça a sua profissão da maneira que ela tem que ser exercida. Então, para evitar isso, nós resolvemos abrir a nossa escola. Fundar uma escola que a gente pudesse fazer o que... trabalhar do jeito que a gente quisesse. Isso no meio do doutorado. Não, isso assim, isso eu já tinha largado o doutorado, aí uns 2, 3 anos depois a gente resolveu abrir a escola, há 2 anos atrás, em 2013. Então essa escola, a Estuderia, né? Isso. Foi aberta em 2013. Isso, ela foi aberta em agosto de 2013. Tá. E aí, e o processo de abrir, então, você estava contando, você entrou na universidade, na faculdade, sentiu falta, achava que o seu sonho era a faculdade, chegou lá, experimentou e viu que, não, na verdade eu estava vivendo meu sonho. Exatamente. Eu não sabia, só que alguma coisa te incomodava lá, e não eram as crianças, não eram os adolescentes, perfeito. Era a forma de ensino, que você queria fazer uma coisa diferente, e eles enquadradavam vocês, né? Tipo, uma coisa mais quadrada, ou seja, tinha que fazer daquele formato tradicional e você achava que o formato tradicional não estava funcionando bem, principalmente para adolescentes. Exatamente, é isso mesmo. E aí, daí, ou seja, desse momento que vocês verificaram que temos que fazer do nosso jeito, a fundar uma escola, foram quanto tempo? Foi Cara, quanto tempo? essa história é bem maluca, assim. Essa história surgiu da seguinte maneira, aí nós temos amigos que são professores, e nós resolvemos, e todos decepcionados com como as coisas são feitas, não decepcionados com a educação. Sim. Todos achando que a educação é o que é mais importante. Então, a base, né? Cara, é aquele conceito assim, ó, o nosso país tem as características que tem porque a educação do nosso país é ruim. Se a gente resolvesse, por exemplo, a questão da educação, nós resolveríamos automaticamente a questão da dengue. E nós conseguimos fazer essa relação mesmo, porque a falta de educação faz com que as pessoas não tenham o cuidado que deveriam ter com dengue dentro de casa. Então, isso não é uma invenção nossa, o mundo inteiro sabe disso, e os países que têm o melhor IDH do mundo, por exemplo, são os países que têm a melhor educação do mundo. Sim. Então essa relação ela é simples. E aí nós tínhamos esse grupo de professores que estavam insatisfeitos com como as coisas estavam acontecendo. Na universidade ou seus amigos? Meus amigos, fora da universidade. Eu tive pouquíssimas conversas dessas com professores da universidade. Então são pessoas que hoje estão dando aula no estado. Nós temos um colega que está dentro da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Legal. E aí estava todo mundo insatisfeito. E aí a gente fez um evento em casa, não era essa casa, na verdade eu fui na casa dos meus pais, eu morava num apartamento de 55 metros quadrados, meus pais têm uma casa legal, aí nós fizemos um evento de um final de semana lá, e a gente chamou de simpósio Fala Que Eu Te Escuto, e aí foi um momento de choradeira, em que a gente se reuniu, é verdade, foi maluco assim, e a gente se reuniu, sentou em volta de uma mesa, fez um churrasco, literalmente a gente fez 2 dias, o primeiro dia foi só reclamação. Desabafar. Foi desabafo total porque não funciona, e aí cada um contou a sua experiência porque não funcionava e deu suas ideias. Todos estudiosos de educação. A gente já tinha estudado outras formas de fazer. E experimentado na prática. E experimentado, mas não tanto, por isso que você falou, as escolas elas limitam a gente demais. E aí o que nós fizemos foi, e aí beleza, fizemos essa reunião, todo mundo falou, e a gente falou que a partir daquela reunião nós íamos fazer reuniões anuais. Só que aquilo ficou na minha cabeça. E aí as coisas andaram muito rápido. Então essa reunião foi em janeiro. Mas o objetivo dessa reunião foi só o desabafo? Não, inicialmente era o desabafo e o segundo era o que nós vamos fazer para mudar isso. E a nossa ideia inicial era o que nós vamos fazer dentro da nossa sala de aula que nós já estamos hoje. Então, como nós vamos mudar a sala de aula como ela é hoje. Só que eu fiquei com uma pulga muito gigante atrás da orelha, porque eu sabia que pelo menos no ambiente de escolas particulares não é isso que acontece, a gente não ia ter esse tipo de liberdade. Não sei se numa escola do estado nós conseguiríamos, mas eu não estou lá para saber. Entendi. Aí eu fiquei pensando nisso, remoendo isso, conversando com a minha esposa bastante. E aí chegou em fevereiro, eu falei para ela, a gente tem que abrir uma escola. Aí ela falou para mim, como assim? Eu falei, sei lá. Ela falou, mano, nós não temos dinheiro para isso. Ela estava no doutorado, super ocupada, como que nós vamos fazer isso? Eu falei, não sei, a gente precisa fazer. E aí eu tenho um grande amigo, que é o Claudemir, que participou do seu programa,
E um dia nós fomos jantar na casa de um outro amigo, nos encontramos, e eu falei pra ele, cara, e a sua casa? Ele falou, minha casa tá lá, eu tô reformando ela pra alugar. Eu falei pra ele, você não quer ser meu sócio numa escola? Ele falou, como assim uma escola, cara? E a gente já tinha dado aula junto, então nós conversávamos bastante sobre isso. Eu falei pra ele, vamos abrir uma escola. Ele, cara, eu tenho um problema, eu tenho a casa, mas não tenho grana. Aí eu falei pra ele, tá bom, então beleza. Vamos levantar essa grana. Aí eu voltei pra casa, minha esposa estava junto nessa conversa, obviamente. A gente chegou em casa e eu falei, vamos vender um apartamento e vamos abrir uma escola? Ela olhou pra mim e falou, cara, sei lá, não é muita maluquice? Eu falei, pode ser. Ela, nós vamos morar onde? Eu falei, nós vamos morar na escola. E aí a minha filha tinha 11 anos, e ela tinha o quarto dela, e o quarto dela era todo arrumado e tal, e aí nós conversamos com ela. Em 3 meses nós vendemos o apartamento. Legal. Para comprar as coisas aqui da escola, era mais barato ir para os Estados Unidos comprar e trazer. Então nós tiramos o passaporte, tiramos o visto e fomos para os Estados Unidos, passamos uma semana lá e voltamos com as coisas. Passamos o mês de julho inteiro trabalhando na escola e em agosto a gente abriu a escola. Então de janeiro a agosto a nossa vida virou uma cambalhota bizarra. Rapidinho. Cara, maluca. E aí você tá sentado aqui no escritório hoje, em julho, eu pirei. Porque a gente já estava com tudo pronto, a gente tinha uma secretária, tava eu sentado na cadeira que você está sentado, a Camila sentada do lado, e eu falei para ela, você é uma maluca. Ela falou, por quê? Ela falou, por que você deixou eu fazer isso? Meu Deus! Eu falei para ela, eu falei, eu pirei, eu falei, cara, a gente estava em casa tranquilo, levando a nossa vidinha e você me deixou. E nós não tínhamos nenhum aluno, 0 alunos. E eu já assim, cara, e agora? O que vai acontecer? O aluguel e o salário, isso e aquilo, aquela maluquice. E aí eu pirei, e aí as duas me olhando assim, falaram, cara, até agora você que foi o motor disso, o que tá acontecendo? Eu falei, não, sei lá o que aconteceu. E aí elas me falaram, não, calma, vai dar certo. No dia seguinte, eu não acredito em coincidências, de verdade. Tocou a campainha e a gente teve a nossa primeira aluna e aí nós crescemos, diminuímos e estamos crescendo de novo e aprendendo muito com essa experiência. Legal. Então essa foi a história do surgimento da escola. Tá, até aproveitar esse gancho aí. Você teve a ideia da escola, vou montar a escola. Isso. Beleza. E falou pro Claudemir, vamos ser meus sócios. Isso. Tá. Aí o Claudemir deve ter perguntado o que vai ser. Escola é essa? Por que você vai ver na escola? Ele já sabia. Provavelmente ele deve ter falado pra ele, tô incomodado com fazer isso. Disse que era de uma escola não tradicional. Exatamente. Beleza, tá, mas não tradicional pode entender qualquer coisa, né? Baseado em alguma filosofia, o que é o... Então, para começar assim, a nossa ideia era abrir uma escola mesmo. Então a nossa ideia era uma escola de ensino fundamental, primeiro ao 9º ano, que receberia alunos de primeiro ao 9º ano. Nós fomos atrás da legislação para isso, e isso é muito difícil, pelo menos no estágio em que a gente estava, em que nós estamos agora, inclusive. Então, trabalhar com o MEC é complicado, o investimento para isso é complicado. Então, a nossa ideia foi abrir um projeto que a gente chama de contraperíodo. Então, foi de pegar uma criança que vai para uma escola tradicional e trazer essa criança para estudar com a gente. Tá. Então, pegar algo que nós acreditamos de filosofia de ensino e trazer para a gente. A principal filosofia por trás da escola está baseada na Escola da Ponte. Então, a Escola da Ponte é uma escola surgida em Portugal, há 30 anos atrás. E essa escola, resumidamente, ela tira o protagonismo do ensino do professor. Legal. Isso é o mais legal de tudo. Que, na verdade, faz todo sentido. Sim. Falando um pouquinho de história, eu vou me Pode falar, manda ver. Essa é a ideia. O surgimento da escola foi baseado na Revolução Industrial. Então, você tem a Revolução Industrial, as indústrias passam a precisar de pessoas mais qualificadas e o que os industriais pensam, os governos pensam é que eles precisam criar um sistema para educar essas pessoas para as indústrias. Então eles pegam conceitos das indústrias e jogam dentro de uma sala de aula para massificar o ensino. Isso é muito criticado hoje em dia, mas a gente tem que lembrar que não tinha escola. Sim. Então as pessoas não iam para a escola antes. Tem aspectos ruins disso, mas tem aspectos bons disso também, por exemplo, da universalização do ensino. Você tem ensino para as pessoas que não existia antes. Foi um bom pontapé inicial. Foi um bom pontapé inicial. Um exemplo disso é quando as pessoas sempre falam hoje em dia, na década de 60 que a escola era boa. Ela poderia até ser boa, só que ela era acessível a 30% da população. Poucos, Então hoje em dia você tem 100% das crianças na escola. Eu não lembro quem é que fala que fazer um bom ensino para poucos é fácil. Isso. Fazer um mau ensino para muitos é fácil.
fazer um bom ensino para muitos é que é o difícil. É que é o difícil. E aí, outra falácia, por exemplo, assim, as escolas da Finlândia são melhores do que as do Brasil. Tá bom, o Brasil tem 250 milhões de pessoas e a Finlândia tem 15. Então você está comparando coisas que não são comparáveis. Então comparar a escola da década de 60 com a escola de hoje não faz sentido. E também falar só mal do surgimento das escolas de antes também não faz sentido. E aí o grande problema que a Escola da Ponte percebeu foi esse, é que se a gente for pensar no modelo de educação que nós temos até hoje, seja na escola, ou seja na universidade, é que o professor é o protagonista. Então você tem um monte de gente sentada em fileirinhas, todo mundo em silêncio. Meio militar, né? Totalmente militar, mas se a gente for pensar, isso está muito baseado no Taylorismo lá atrás, do Fayol, dos caras organizando, padronizando, todo mundo é igual. Por exemplo, o tempo de aula de 50 minutos, ele é científico. Então teve alguém que foi lá e mediu o tempo que uma pessoa conseguia ficar concentrada num assunto e chegou a esses 50 minutos. E aí o problema que foi percebido em Portugal há 30 anos atrás é que a gente não é igual. Eu acho hoje que a gente também não tem tanta variação. Nós não somos foquinhos de gelos individuais. A gente consegue se organizar em grupos, mas nós não somos iguais como a escola quer que a gente seja. Outro problema que a gente via muito, e que não sou só eu que falo, é que assim, muito pai chega aqui na escola e fala assim para mim, pô, o meu filho, ele não consegue se concentrar na sala de aula. E eu falo para os pais, eu já não tenho mais pudor, eu falo assim, então vamos combinar o seguinte, eu vou te acordar às 6 horas da manhã, vou te enfiar um café da manhã goela abaixo, vou te enfiar numa sala de aula às 7h15 da manhã e você tem que ficar até 12h30 sentado lá prestando atenção no que o professor está falando. Você consegue? Aí o pai fala, eu não. Eu falo, pô, você está exigindo isso de uma criança de 9 anos, de 10 anos de idade. Então, essa percepção que surgiu na Escola da Ponte, ela tira esse protagonismo do professor. Então, como que ela tira? Ela desconstrói a sala de aula. Explica para o pessoal que não conhece. Então, a primeira coisa que você faz, e que nós fazemos aqui, é que você tira a estrutura física da sala de aula mesmo. Derruba paredes. Derruba paredes, abre espaços, tira as fileiras. Cada aluno tem a sua carteira, que ele pode ficar sozinho, que ele pode ficar em grupo, que ele pode sentar com o professor, que o professor pode sentar nele. Não tem mais classe? Não tem mais classe, não tem divisão etária. Então as crianças, elas ficam juntas com crianças de outras idades. E o professor deixa de ser o único detentor do conhecimento. O aluno é estimulado a ensinar outro aluno. Então, se você sabe um assunto e o seu colega está do lado, você não precisa chamar o professor para vir tirar a dúvida do aluno. Então, eles são estimulados a trocar entre eles. Sim. Então, a educação deixa de ser unidirecional, deixa de ser o professor enfiando alguma coisa na cabeça do aluno. E passa a ser uma troca entre o professor e os alunos em geral. Mas, Emílio, meu filho, ele não tem interesse em nada. Como que ele vai numa escola que não tem um professor, que não tem uma aula, ele vai ficar sentado... Que não tem nota. Ele vai ficar sentado, conversando com os amigos o dia inteiro. Como é que ele vai ter educação? Como é que faz? Esse é o problema. O seu filho, ele tem interesse. Ele pode não ter interesse em algo que você quer que ele tenha interesse, mas ele tem interesse. Então, essa é outra grande sacada, não daqui, que a gente usa aqui, mas que é importante eu deixar bem claro isso. Muitas das ideias que a gente tem aqui, ou todas as ideias que a gente tem aqui, elas não são originais, nem novas. Então, se a gente pegar autores brasileiros da década de 60, eles já falam isso. Então, a gente não está reinventando a roda. Talvez a gente só tenha tido coragem de falar, beleza, então vamos pegar o que esses caras falam e vamos ver se dá certo. E talvez dê, talvez não dê. Então vamos tentar pelo menos. Porque a gente percebeu que o outro jeito não está dando certo. Então o que a gente estimula o aluno? O que você gosta? Eu gosto de anime. Então vai estudar anime. Só que para estudar anime ele precisa estudar a história do Japão. E a história do Japão é influenciada pela história do mundo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, quando os caras se abriram, eu tenho que estudar a Segunda Guerra Mundial para entender anime? Tem. Eu tenho que estudar? Tem. Então tá bom. E eu queria saber se esse golpe do Naruto funciona. Você tem que estudar física para isso. Sim. E por incrível que pareça, isso funciona. Então, a gente pega o aluno e oferece para ele o que ele gosta. E aí nós começamos a puxar os assuntos que são interessantes. Então, por exemplo, aqui na escola a gente tinha um programa chamado Aluno Professor. Os alunos tinham que dar uma aula. E aí nós tivemos aula de gabinete de computador, aula de skate, aula de rap, aula de grafite, aula de botânica. Legal. E
nenhum desses assuntos foi determinado pela gente. Então a gente chegava pro cara e falava, você tem que preparar uma aula para daqui a 15 dias. Qual assunto? Pode escolher. Mas eu posso escolher como? Pode escolher. Mas eu posso escolher falar de qualquer coisa? Pode escolher falar de qualquer coisa. Se eu quiser falar de pipoca, eu posso falar de pipoca? Pode falar de pipoca, não tem problema. Só que você vai ter que entender pipoca, como a pipoca funciona, da onde vem o milho, como que o milho estoura e assim por diante. Você tem que entender tudo isso, porque os seus alunos, que são os outros alunos aqui da escola, vão tentar entender. Então, desconstruir a escola é o principal. Tirar esse papel. Sim. Tirar o papel do professor ser o magnânimo mestre do conhecimento, e o professor sabe mais, ele é mais velho, ele tem mais experiência, ele estudou para aquilo, mas ele é muito mais um facilitador do ensino do que um professor propriamente dito. E qual seria exatamente o papel do professor? Então, aqui nesse esquema, essa filosofia. Aí a gente traz um pouquinho para a gente. Então, o professor ele está lá para dar o caminho para o aluno aprender e não para enfiar a resposta na cabeça do aluno. Uma coisa que deixa os alunos daqui malucos quando eles chegam é que a gente nunca dá resposta para nada. E aí os caras falam assim, puta meu, mas como assim? Você é um professor que não dá resposta, então você tá lá para quê? Não, eu tô lá para ajudar ele a achar a resposta. Sim. E para ser meio que o filtro da informação. Então, por quê? No mundo tecnológico que a gente tem hoje da internet, se você digitar célula no Google, vai sair 1 bilhão de coisas. Então, o professor tá lá para pegar desse 1 bilhão as 10 coisas que o menino leu e falar assim, olha, foca nisso aqui que você vai chegar no seu resultado. E por que isso? E por que isso, claro. Então, os nossos alunos, eles ficam malucos, porque eles falam assim para mim, Emílio, o que é isso? Não sei. Você sabe, não sabe? Não, eu sei, mas eu não sei para te falar. Mas como assim você não sabe? Não vou te falar. O que eu faço? Cara, você tem livro de biologia, ou de química, ou de física, ou de matemática, os livros estão aqui, você tem a internet. Então, uma coisa que facilita muito isso é a internet. A tecnologia ajuda demais a escola a funcionar. E eu falo para ele, vai lá pesquisar. Eu falo, mas eu tô com pressa. Mas eu não tenho pressa. Isso é uma coisa muito importante. Eu não tenho pressa. Então, você vai demorar 3 dias para aprender o que é uma célula? Tá, mas eu tenho certeza que você vai aprender o que é uma célula. Sim. E não decorar aquele termino do livro. Então, o professor, ele realmente é um facilitador. Isso é o primeiro ponto. Eu acho interessante também você ensinado com uma célula, porque a escola você vai formar cidadão. Sim, né? sim. Então o cidadão, quando sair da escola e quer saber o que é uma célula, ele vai ir na internet. Sim. E aí ele vai ter o mesmo 1 bilhão de opções do Google. Né? E aí, por já ter tido essa experiência contigo, quem teve essa experiência nesse estilo, vai aprender a como filtrar essas informações, como ir buscar essas informações, como digerir essas informações. Porque a informação da célula hoje, se você ensinar para ele, daqui a 10 anos já se desatualizou. Então ele vai ter que fazer essa mesma coisa de novo. Exatamente. Então, essa também é uma coisa interessante. Né? O que a gente discute muito, e nós não somos, de novo, os detentores nem da ideia e nem da verdade, muita coisa que a gente já fez aqui deu errado. Aí nós falamos, isso não funciona, vamos mudar. É isso, é que a criança, na verdade, ela não está... O nosso objetivo não é ensinar o que é célula, nem ensinar o que é movimento uniformemente variado, nem ensinar nada. Nosso objetivo é fornecer ferramentas para a criança conseguir aprender sozinha. É fornecer autonomia. Sim. E aí, se você independência. Independência. Então, se você voltar lá para a escola da Ponte, o que ele quer é isso. Ele quer que a pessoa ela tenha autonomia. E aí volta para isso que você está falando de cidadão. Quando você tem autonomia para aprender sozinho, você vira um cidadão muito melhor. Sim. Você tem acesso a coisas muito mais fácil. E aí deixa de ser decoreba. Por quê? Porque você tem acesso a qualquer informação. Você consegue aprender qualquer coisa. Então, sempre foi esse o nosso objetivo. Então, criar um ambiente em que eu pegasse crianças que são treinadas na escola para decorar. Sim. No Brasil existe, a gente tem certeza absoluta disso, um único grande problema, vários problemas de educação, mas um problema que é o maior, o mais nefasto, vamos dizer assim, talvez não seja o maior, mas o mais prejudicial, que se chama vestibular. O vestibular hoje é um dos grandes problemas da educação do Brasil. Mas mesmo com o Enem, você está falando, botando o Enem no meio? O Enem, quando surgiu, não tinha essa característica. E hoje o Enem se voltou para ter essa característica de ser
decoreba. Então, o Enem inicialmente ele era muito interessante, ele foi pensado como algo para testar conhecimentos gerais, testar interpretação de texto. Afinal de contas, nós vamos para a universidade para aprender especificamente alguma coisa. Mas hoje, de uns 5 anos para cá, ele se virou um perfil de vestibular mesmo, infelizmente. Então, isso gera um problema. Então, só para você ter uma ideia, eu tenho alunos de 11 anos de idade que fazem questões de apostilas, com material apostilado, da Unicamp. Então você chega lá... Na escola. Eu tenho alunos, por exemplo, aqui na minha escola hoje, que fazem 2 provas por semana e um simulado aos sábados todas as semanas. A escola é um moedor de carne para preparar uma criança de 12 anos de idade para fazer o vestibular. Então ele faz prova no modelo vestibular desde a 5ª série. Ou seja, elas não estão preparando o cidadão, estão preparando vestibulantes. Elas estão preparando máquinas de fazer exercícios. A gente pega, por exemplo, lista de exercícios de matemática para uma criança de 12 anos com 60 exercícios para ele fazer em 3 dias. É um moedor de carne, de verdade. E aí a criança odeia a escola. Lógico. Eu também. Qualquer um, né? Qualquer um odeia a escola, porque é insuportável. Deixa eu perguntar uma coisa que o pessoal que está ouvindo, que não conhece o esquema, geralmente se pergunta. É o seguinte... a escola estudaria seria, vocês estão usando o contraturno por causa dos problemas burocráticos. Exatamente. Mas a ideia seria a escola mesmo, a formação mesmo. A ideia é fazer a formação inteira mesmo. Como se fosse a ponta. Como se fosse isso. Tá. Qualquer escola com essa característica, essa filosofia do fio da meada ser o interesse do aluno, e daí você conseguir ir puxando outras informações secundárias que ele precisa para suprir aquele interesse, já que ele acaba tendo um rol de conhecimento muito maior, mais sólido do que você jogando a informação no momento que ele não está preparado para encontrar. Beleza. Só que aí muitos pais podem ter esse problema. E se o meu filho nunca se interessar, ou uma criança nunca se interessar, ou nunca se interessar por elementos básicos que são muito... Como chama? Esqueci o nome, a palavra, mas são básicos, no sentido elementares, que seriam a matemática e o português, a interpretação de texto. Quer dizer, que isso é a base de várias coisas do problema brasileiro, não sei o quê. Perfeito. Se ele está gostando de skate, ele nunca vai chegar ao interesse da matemática básica ou da interpretação de texto básico. Excelente. É assim, em primeiro lugar, eu concordo plenamente com você. A gente já teve discussões que nós não chegamos a conclusão nenhuma de que talvez a escola deveria ser português e matemática. Pelo menos até um determinado ponto. Então, sei lá, até 5ª série, apesar da gente não acreditar nem em série mais, mas o que deveria ter, todas as pessoas deveriam saber ler e escrever muito bem e saber soma, subtração, divisão e multiplicação muito bem. Se as pessoas soubessem isso, a gente já seria muito melhor do que a gente é hoje. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas o grande ponto é justamente isso que você falou. Ele pode aprender português com skate. Ele pode aprender a escrever com skate. É só você dar o estímulo certo. A soma. Ele pode aprender soma com skate. Ele pode aprender... skate é foda, dá pra aprender ângulo. Sim. Como que esse cara pula? Como que ele vai fazer a rampa do half pipe? Como que ele faz? A rampa, alguém vai lá e constrói? Ou precisa calcular alguma coisa? Claro que precisa. Física, tem física. Cara, é só física aqui. Então a grande sacada é justamente essa. A grande sacada dá para ensinar matemática com skate? Dá. O problema é ensinar matemática com matemática. A partir do momento que ele não liga aquilo à vida dele, fudeu, ele não tem interesse nenhum. Eu tô com uma aluna aqui na escola essa semana. Agora a escola de ensino médio tem DP. Então, e eu vou te explicar por uma razão muito simples. Se eles reprovam o aluno sai da escola. Então eu invento um mecanismo que é uma reprova entre aspas, que se chama DP. Só para uma disciplina? Só para uma disciplina. Então ela ficou de física. E aí... DP significa, quem não está acostumado com jargão da universidade, DP seria dependência. Isso, a dependência ela depende daquela disciplina. Então, e aí vira uma maluquice, porque assim, ela está no primeiro colegial, ela vai fazer física do primeiro colegial à tarde e vai continuar estudando de manhã quando ela vai ter física do segundo colegial. Ou seja, aquela que ela estava com dificuldade, que ela dependia para entender a 2, isso, ela vai fazer à tarde. Isso, exato. E agora ela vai fazer as duas ao mesmo tempo. Ou seja, se ela não aprendeu nem a primeira sozinha, como que ela vai aprender as duas juntas? Então, ao invés da escola pegar e falar assim, olha, não, essa criança, ela precisa... E é uma criança, ela tem 14 anos de idade.
em muitos aspectos ela é uma criança. Inclusive de desenvolvimento cerebral, o cérebro dela talvez não esteja maduro o suficiente para aprender aquilo. Mas aí ela vai fazer 2 físicas agora. Então, e aí o que estava acontecendo? Aí ela veio para cá, daqui a pouco eu falo um pouco disso, mas assim, como nós somos um contraperíodo e as crianças não estudam aqui só aqui com a gente não consegue ser livre como a gente gostaria de ser. Porque nós temos que ajudar as crianças na escola. Tá? Eu não posso só dar aula de skate. Eu preciso fazer exercício, eu preciso ajudar a criança a suprir essas necessidades que a escola tá impondo. Como essa menina, por exemplo, de física. Com essa menina, por exemplo, física. E aí ela veio pra cá, e aí o pai dela é um cara bem legal. E aí ele falou assim, eu não preciso que a minha filha aprenda física, eu preciso que ela aprenda a estudar. E aí nós pegamos física para ensinar ela a estudar. E aí eu faço isso porque eu preciso entender porque ela odeia física. E ela está estudando energia potencial e energia cinética. Mas é fácil de entender porque ela odeia física. Então, é muito fácil. E assim, energia potencial, o potencial de gerar movimento, e energia cinética é a energia do movimento. Simples desse jeito. E aí ela começa com fórmula para começar. E fórmula é matemática, a fórmula não é física. Então, não, eu entendo a fórmula. Tá, mas você entende o conceito? Não entendo o conceito. Por que você não entende o conceito? Porque o conceito para mim não faz diferença. E aí nós começamos, porque isso é só bolinha em cima de prédio. É impressionante. Todos os exercícios são bolinhas em cima de prédio. Como se tivesse uma bola de boliche em cima de um prédio diariamente no mundo, né? Eu faço uma brincadeira que existe física para biologia, né? Na universidade tem física para biologia, física para química, física para biociência. Né? Sim. E aí eu ensino que quando o professor vai dar física na química, na farmácia, por exemplo, o remédio cai do segundo andar. Então na biologia, põe e cai do segundo andar. Um sapo cai do segundo andar. É exatamente isso. Só muda o objeto, porque o exemplo continua exatamente o mesmo. E aí a gente estava falando para ela, né? Primeiro você tem que entender o conceito. E ela foi dar uma aula pra gente sobre isso. Então ela estudou sozinha e ela foi dar essa aula. E aí tava eu e outro professor aqui. A vantagem dela é que só tinha ela e mais um aluno, então tinha 2 professores e 2 alunos, porque os alunos estão de férias. E eu falei para ela assim, para começar, vamos lá. Por que isso é importante na sua vida? Ela, não é importante na minha vida. Eu falei, não, tá bom. Eu não concordo. Mas ela não consegue enxergar essa relação. Sim. Não, acho que é difícil mesmo. É muito difícil. E aí eu falei pra ela, aí eu comecei a dar exemplo de físico, né? Eu falei, vamos imaginar o seguinte, você tem uma bola de boliche e uma bola de papel do mesmo tamanho em cima de um prédio. As duas caem. Pra começar, qual chega no chão primeiro? Ela dá a resposta óbvia, que é a bola de boliche. A hora que você fala pra ela que não, que as duas chegam no chão ao mesmo tempo, a cabeça dela explode. Ela falou, não, você tá mentindo. É sério, a frase foi, você está mentindo. E aí eu falei pra ela, não. Ela foi pesquisar e entendeu como funcionava. E eu falei pra ela, por que a bola de boliche, se cair na sua cabeça, te mata, e a bola de papel não, se ela chega no chão ao mesmo tempo? Ela falou, porque uma tem mais massa do que a outra. Aí eu falei pra ela, o que isso tem a ver? Ela falou assim, a massa influencia na energia. Eu falei, isso, a bola de boliche tem mais energia do que a bola de papel? Sim, porque a massa é maior. Aí ela assim, caramba, nunca tinha pensado desse jeito. E eu ainda continuo dando o exemplo idiota dos físicos jogando bolinhas de papel e de chumbo do telhado. Então o grande problema é esse. A criança ela não faz relação com o dia a dia dela. E o professor na sala de aula não consegue dar, às vezes, a atenção necessária que uma pessoa que está com dificuldade precisa, como você falou. Quer dizer, provavelmente, se o professor dela de física estiver te ouvindo, ele fala assim, mas eu falei isso pra ela. Sim, né? sim. Mas foi exatamente assim que eu falei. Mas na hora que ela não estava a fim de ouvir. É isso mesmo. Numa sala de aula que ela estava com vergonha de dizer que estava com dúvida. Que não estava entendendo. Ia sentir burra, porque todo mundo entendeu. Né? Então, com estímulos milhares em volta e ela não estava nem prestando atenção. Ela nem ouviu. Nem ouviu o que ele falou. Né? E aí não é culpa dele. Sim. Talvez seja culpa realmente da estrutura de como a sala de aula é formada. Sim. Então, aí ela, caramba, outra história interessante, mesma linha, uma menina virou pra mim e falou assim, estudando história, uma menina muito legal que estuda aqui com a gente, ela, eu odeio história, sempre assim, eu odeio história. Mas por que você odeia história? Não, eu odeio história porque isso aqui não muda nada na minha vida. Eu falei, como assim não muda nada na sua vida? Não muda, eu estou estudando, por exemplo, invasão holandesa, como que isso aqui muda na minha vida? Guerra Holanda, Portugal no Brasil. Eu falei pra ela, que língua que você fala? Ela, português. Aí eu falei pra ela, quem ganhou a guerra? Ela, nossa, Portugal ganhou a guerra. Eu falei, porque se a Holanda tivesse ganho a guerra, você estaria falando o que? Ela, holandesa. Eu falei, isso influenciou na sua vida? Ela, nossa, influencia. Eu falei, então, ela não é tão... porque ela não consegue nem fazer a relação disso. Verdade.
com a vida dela. E aí cai muito nisso. Uma sala com 40 alunos, o formato da aula pré-determinado. Física é física, química é química, biologia é biologia, matemática é matemática. A gente sabe que não é assim. Não existe. A gente sabe que essa divisão existe na nossa cabeça, ela é totalmente artificial. Sim. O fato de estar sentada, passiva, escutando alguém, sem ter que pensar, eu não tenho que pensar agora. Agora Sim. é a vez do cara falar para mim. Exatamente. Então, o momento que você pediu para ela dar a aula, ou pediu para ela pensar por que isso faz importância na vida dela, ela passou de estar sentada passiva, tentando se fechar para os estímulos externos, ou não, né? Sim. E ter uma parte ativa, né? Só Isso. nesse momento já Perfeito. várias coisas já... E já vale a pena. E é o que a gente fala assim, pensa. Você tem tudo aí. Junta as coisas. Pensa você. Eu não preciso pensar para você. Sim. A gente fala muito para os alunos daqui, eu já estudei isso. Eu já pensei nisso, não só estudei. Então pensa que você vai conseguir chegar na relação. E uma coisa que muitos pais fazem, e as escolas fazem, é subestimar o aluno. E o aluno é muito melhor do que a gente imagina. Infinitamente melhor do que a gente. Então ele consegue chegar a conclusões muito boas sozinho. Você só tem que estar ali dando uma força, dando um balizamento às vezes, Sim. ou alimentando. Lê esse texto, vê esse vídeo, faz essa conta, e aí ele vai juntar tudo aquilo para formar o que ele quer. E a escola? E a escola, assim, a estuderia mesmo? Quer dizer, quando um pai vem aqui, quer dizer, antes de eu perguntar isso, ou junto com essa pergunta, eu fiquei curioso o seguinte: vocês, na história da escola, você estava falando na história do dia que você estava aqui, dando aquele medo, né, de, nossa, será que foi um passo muito maior do que minhas pernas ou não, naquele momento do medo, né? Claro. E você não tinha nenhum aluno. No dia seguinte veio um aluno. Como que esse aluno soube e veio para cá? Quer dizer, como é que vocês fizeram propaganda? Vocês fizeram E quando um pai senta aqui para matricular, antes de matricular o filho, você vai explicar alguma coisa para ele. Isso. Ou na propaganda que você tem que falar, você vai falar algumas coisas para ele. Qual é esse que eles chamam de pitch, né? Qual é esse... Sim. A gente nunca fez propaganda. Esse é o grande problema que nós temos como negócio. Porque nós juntamos um monte de biólogos e físicos e químicos e matemáticos para abrir um negócio que não tem a menor ideia do que é abrir negócio. 2 anos depois eu posso te falar que eu sei o que é 0,5% do que tem um negócio. Depois de bater a cabeça para tudo quanto é lado. O Claudemir, nesse sentido, é fundamental para o funcionamento da escola. Ele não está no dia a dia da escola, mas ele entende o negócio muito melhor do que eu. E os alunos, eles vêm para cá. A primeira aluna, porque mora aqui na frente. E a mãe estava preocupada e passou, e aí eu consegui vender a escola para ela. Foi no boca a boca. Foi no boca a boca. Ela passou, ela perguntou o que ela, que é. Ela tocou a campainha, olhou para mim e falou assim, o que é isso? Aí eu falei para ela, isso aqui vai ser uma escola de apoio, então amanhã eu passo aqui pra gente conversar. E aí ela veio, e aí ela foi a minha primeira cliente que eu fiz esse pitch que você tá falando. Hoje em dia, depois de um tempão trabalhando já e de ter conversado com centenas de pais, a primeira coisa que a gente fez foi mudar o discurso. Por incrível que pareça não. O pai quer que o filho passe no vestibular. O perfil do nosso aluno hoje é alunos de escola particulares da região de Campinas. O pai vê a escola como um investimento que ele está fazendo no filho. E é um investimento financeiro. Não é um investimento de esforço. Não, é um investimento financeiro que precisa dar resultado. Entendi. Inclusive eu já escutei essa frase várias vezes. Dezenas de vezes. Eu estou investindo no meu filho para ele passar no vestibular, entrar numa faculdade em que eu não vou precisar pagar. E aí ele vai ter uma excelente profissão e ele não está me dando, o meu filho não está me dando o resultado que eu espero, por mais bizarro que isso pareça. Entendi. Isso para mim não faz o menor sentido, mas... Então o pai está querendo que tenha resultado com o filho, seja lá o que for, resultado. É resultado, é meta. O cara quer, ele estabeleceu uma meta e essa meta não está sendo cumprida. Aí ele chega aqui na frente, desesperado. Os pais que nos procuram são pais por indicação, boca a boca mesmo. Boca a boca mesmo, e eles vêm para cá desesperados. Frases que eu escuto: meu filho não tem mais jeito, eu não sei mais o que fazer com meu filho, eu vou tirar ele da escola e colocar ele no estado porque isso é um castigo. Você vai sair da escola, menino, eu vou te colocar no estado, você vai ver o que é bom. É bizarro.
E no começo eu era cheio de dedos com os pais e agora eu não sou mais. Então o pai ele senta aqui na minha frente. O que eu falo para ele em primeiro lugar é que eu não vou ensinar nada pro filho dele. A minha proposta não é ensinar física, química e matemática, eu quero que ele ganhe autonomia. O que a gente percebe é que as crianças não sabem estudar. Elas nunca estudaram na vida, elas não têm o menor interesse. Então, os pais não ensinaram elas a ensinar. Então, a estudar. O grande problema que a gente tem hoje, isso não é uma crítica aos pais, porque isso acontece na minha família, deve acontecer na sua, é que no mundo que a gente está hoje, a gente tem que trabalhar todo mundo. Sim. Não existe mais, ainda bem, essa divisão de o homem é o provedor da casa e a mulher é a dona de casa. Sim. Eu quero que minha mulher trabalhe muito, eu quero que ela seja bem sucedida e eu vire a dona de casa. Não doca, por favor, como empregados. Mas a gente tem cada vez menos tempo para se dedicar aos filhos. E também não foi ensinado, né? A gente não foi ensinado na educação assim para ensinar para os filhos como deveria ser. Né? Exatamente. Então... Nós fomos sobreviventes, vamos dizer assim. Nós conseguimos passar pela escola, sobreviver. Sim, sobrevivemos à escola. É isso mesmo. E passar no vestibular. É isso mesmo. É bem isso. Nós somos a exceçãozinha que conseguiu passar pelo moedor de carne e saiu vivo. Porque a grande maioria não consegue. E aí os pais não estão preparados para estudar com os filhos, os pais não têm paciência para estudar com os filhos e continuam exigindo resultado. Então eles sentam aqui na minha frente e a primeira coisa que eu falo é isso, é que eu vou ensinar o filho dele a estudar. E eu garanto que se o filho dele ficar aqui e aprender a estudar, isso vai dar resultado na escola. E é isso que acontece. Então, e aí eu nem explico pro pai o que eu vou fazer. De verdade. Eu nem vale explico. A pena. Só quando eu sou radical demais que eu explico pro pai o que eu tô fazendo. Então, por exemplo, quando eu pego um moleque, coloco ele ali na frente para ele lixar uma caixa de madeira, aí o pai chega e vê o filho dele todo sujo de madeira, aí eu chego, o pai chama ele aqui no escritório e fala assim, olha, o que tá acontecendo é isso, isso e isso. Mas fora isso, a gente nem explica direito o dia a dia da escola, como que a gente está trabalhando com a criança, porque algumas coisas que a gente faz são um pouco assustadoras. Tipo o quê? Tipo falar para o menino largar o material dele de escola e estudar o que ele quiser. Nós temos um aluno que está vindo aqui agora, que é um caso típico de criança que é problema. De novo, entre aspas, giga. Ele não é problema nenhum. Para a escola tradicional. Ele é um problema para a escola tradicional, ele é um menino agitado, ele é um menino cheio de energia e a escola quer acabar. Quer acabar com o melhor que ele tem, cara. Que é ser um puta de um moleque explosivo, alegre, que devia estar correndo e aprender e tendo aula em pé. Foda-se que ele tá tendo aula em pé, entendeu? Ele ou tá pesquisando e aí... Como assim aula em pé? O que faz? Você não quer ficar sentado? Assiste a aula em pé. Ele não consegue ficar sentado. O problema seria o problema seria esse, ele é agitado demais. Entendi. Aí ele não anota as coisas. Entendi. Porque ele não consegue focar no que o professor tá falando. Mas a gente volta para aquele ponto. É chato o que o professor tá falando. E aí a mãe veio pra gente, não, ele vai reprovar e tudo mais. Pô, legal, porque normalmente hoje em dia você dá aquele remédio de déficit de atenção. Ele toma. Nossa. E isso é horrível. Eu falo isso na cara dos pais. A primeira pergunta que eu faço sempre veio com essa história, seu filho toma remédio? Toma. Puta, cara, desculpa. Não faz isso. Você tá matando o seu filho. Você tá pegando uma pessoa que é saudável, diversa e saudável e você tá drogando ela para ela virar uma caixinha, um zumbizinho que tá lá para seguir regra e não para ser o que ele é. Então você tá drogando o seu filho para impedir ele de ser o que ele é. Sim. Mas ele ainda toma. Mas daí ele veio para cá e ele é realmente agitado. Eu não tô falando que ele não é, ele é. Ele não é uma criança fácil de se lidar porque ele é agitado. Agitado acima de uma média. Agitado acima da média, de novo, entre aspas, esperada de uma criança. Ele foge um pouquinho da curva. Mas isso não faz dele uma criança ruim, uma criança mal educada, uma criança que não entende as regras. Ele entende. Só que você também tem que ser um pouco flexível. E aí depois de tentar com ele 3 semanas enquadrar ele no material da escola, um dia ele chegou aqui e eu falei para ele, cara, você está estudando o quê? Eu estou estudando essa porcaria de sistema solar e tal. Eu falei, tá bom. O que você quer aprender sobre isso? Eu quero aprender sobre Plutão. Beleza, cara. Pau na máquina. Vamos lá. Escreveu 6 páginas sobre Plutão. Que legal. A hora que eu mostrei pra mãe dele, falou, o que você fez? Eu falei, não fiz nada. Eu? Que fez foi ele. Quem fez foi ele. Eu só corrigi depois. Eu só peguei, sentei com ele e li o que ele escreveu. Foi só isso.
E aí ele saiu daqui falando sobre Plutão e a mãe voltou no dia seguinte e falou, meu, ele não para de falar de Plutão. Eu falei, isso não é legal? Ela falou, meu, isso... e é isso. Que legal. Então, o que a gente fala pro pai é isso. Que a gente, entre aspas, vai dar um jeito no filho dele. Você falou que mudou o discurso. Como que era o discurso antes? O discurso antes era o discurso, nós somos baseados na Escola da Ponte. A Escola da Ponte é uma escola que dá liberdade pro aluno. E aí o pai que quer o vestibular, ele vem e fala, mas uma escola riponga que meu filho não vai estudar nada e que eu vou gastar e que eu vou investir mais um dinheiro lá e não vai dar em nada. Você ouvia essas eu críticas? Não ouvia, mas eu lia. Entendi. Então eu perdi muito cliente desse jeito. Foi por isso que você falou que na história vocês começaram do nada, aumentaram, depois perderam, depois... a gente tem a tal da crise no meio também, Sim. que deu uma porrada na gente. Nós não estávamos preparados como negócio para a crise. Então nós perdemos clientes e todos voltaram porque nós não tínhamos contrato, por exemplo. Entendi. E aí chega em janeiro, ninguém quer pagar, né? Entendi. Porque todo mundo tem conta pra caramba. Sim. Só que eu também, como empresário, tenho conta pra caramba. Então aí nós começamos a nos organizar como empresa para evitar que isso acontecesse. Mas nós perdemos muitos clientes em potencial que vinham aqui conversar e não tinham o que queria. Porque o que o pai quer, no final das contas, infelizmente, é comprar uma solução para o problema que ele tem. E assim, o problema que ele tem é o filho dele, que já não deveria estar. A frase já não deveria ter sido essa. Mas é justamente isso que ele quer. Ele quer comprar uma solução para um problema que ele tem na mão. Se eu não oferecer esse produto para ele, ele não vai querer comprar. Como que ele consegue medir? Isso é fácil, né? Em 3, 4 meses ele tem o resultado que ele espera. Porque ele vê em casa também, né? Não só na escola. Ele vê o aluno falando de Plutão no café da manhã. Exatamente. Ele não aguenta mais de falar de Plutão, mas tu vê o brilho nos olhos. É isso mesmo. Ou ele vê o filho dele falando, eu quero ir na estuderia. E aqui na estuderia, o que a gente faz é estudar. Legal. E aí o aluno falando, eu falo para os alunos, e aí, depois de um mês aqui? E aí, é tão ruim, porque eles acham... Imagina, eles vão para a escola de manhã, cara, ele já passa a manhã inteira na escola. Aí a mãe ainda fala, olha, das 2 às 5h30 você vai ficar estudando, o moleque quer morrer. Ele tá desesperado, eu tô ferrando a vida dele. Porque estudar e trabalhar são sinônimos de castigo. Exato, sabe? Eu e você, a gente não tem essa impressão. Não tem. Sabe? Quando nós não estamos trabalhando, a gente tá mal. Por quê? Porque, não que lazer também é importante, mas trabalho é foda. Eu trabalho com o que eu amo, então... Você trabalha com o que você gosta, você tá super tranquilo. Né? Cansa, lógico que cansa. Tem vezes que você fica puta, lógico que tem. Sim. Mas a maior parte do tempo você está se divertindo e você está aproveitando. E aí os pais, eles começam a enxergar isso. Em primeiro lugar, a gente dá resultado em nota. Eu nem vejo as notas. Legal. O Claudemir quer me matar quando eu vejo as notas. Porque essa é a melhor propaganda que a gente tem e eu não tenho isso registrado como deveria ter. Eu não vejo as notas, porque nota pra gente é irrelevante. Eu não prometo nota. Eu nunca falo para um pai que o filho dele vai melhorar a nota. Nunca. Até porque você não quer fazer isso, porque a filosofia é outra. Né? A nota pra mim é irrelevante. Porque ele pode melhorar como Sim, cidadão e não melhorar a nota. Perfeito. E talvez ele tenha que melhorar como cidadão antes de melhorar a nota. Então talvez a gente precise de 1 ano para o cara virar gente. E eu falo isso muito para eles. Mano, você precisa virar gente. Você precisa respeitar o espaço do seu colega. Você precisa respeitar o meu espaço. Você precisa respeitar você, as suas coisas. Então às vezes eu preciso desse tempo para ensinar o cara a ser gente. Legal. E daí depois ele vai começar a entender que escola é importante. Essa questão da nota é legal porque assim, minha filha tem 13 anos e eu tive que desconstruir essa ideia de nota em mim, porque eu cobrava muito nota, muito. E ela é uma criança que nunca me deu problema na escola. E eu sempre cobrei, eu sempre falei, eu sempre cobrei nota, e não, você tem que tirar nota boa, você tem que ser a melhor aluna da sala, até o momento em que eu percebi que eu estava sufocando ela com isso. E aí eu parei de cobrar. É uma pressão totalmente desnecessária. Ela virou uma criança que começou a se pressionar. O dia que ela tirou o primeiro 7, ela chorou na sala de aula. Ela tirou 7, sabe? E esse erro é completamente meu. Eu fiz isso com ela. Uma cultura, né? Sim, cultural, mas quem colocou essa pressão fui eu. Você teve que desconstruir Eu tive que desconstruir isso em mim antes de começar a tentar desconstruir isso para os pais. Sim. Tanto que esse ano ela tirou uma nota baixa, a primeira nota baixa de verdade da vida dela foi esse ano, e aí eu sentei com ela e falei assim, o que aconteceu?
O que aconteceu é que nesse dia eu estava doente. Eu falei, foi só isso? Ela falou, não, eu também não estudei para a prova. Eu falei, então tá bom. Então você já sabe o que aconteceu? Já sei o que aconteceu, então tá ótimo. Mas pai, o que eu vou fazer? Eu falei, agora você tem que se preparar, porque nota ainda existe na sua escola, para recuperar essa nota. Esse é o seu objetivo. Sim. E como que eu faço isso? Você estuda. Ah, então tá bom. Aí ela assim, a minha filha me fez a pergunta, mas por que eu tenho que aprender sobre Israel? Cara, como assim? eu assim, caramba, como assim? Aí eu sentei com ela e expliquei que um monte dos problemas que a gente tem hoje no Oriente Médio, por exemplo, que afetam o mundo inteiro, estão ligados ao surgimento de Israel. Sim. Ela virou e falou assim, tá bom, então isso é importante. Eu falei, não, tudo é importante. Sim. Mas eu tive que desconstruir esse conceito. Então a gente não promete nota. Sim. Nunca. Os pais vêm aqui maravilhados. Uhum. Nossa, meu filho tirou um 8, vem me mostrar a prova. E aí eu falo para os meninos, mas isso é resultado do seu esforço. É legal. Sua nota. O esforço que importa. A nota é irrelevante. E melhora. E aí uma coisa que a gente consegue também é melhorar o comportamento das crianças em casa. Legal. Por incrível que pareça, é um efeito que nós não esperávamos. É secundário, mas virou primário. Então, quando a gente montou a escola, esse não era o objetivo. Vocês não miraram nisso e acertaram. A gente não mirou nisso, acertou. E hoje a gente tem muito mais orgulho disso do que das outras coisas. Sim. Então, os nossos alunos, eles aprendem realmente a ser gente. A gente acha que está contribuindo para formar pessoas melhores, não alunos melhores. Legal, eu até perguntei isso. A gente perguntei lá da matemática e do português, né, que são as bases e várias outras coisas. Mas também uma coisa que eu acho que devia ser dado na escola, não talvez de maneira tradicional, mas de alguma forma, não sei exatamente como deveria ser isso, até na universidade também, né, porque falta disso, esses valores morais e éticos. Sim. Né? Então, os valores morais e éticos. Trabalhar com condutas éticas, essa coisa que você falou do espaço particular termina no espaço particular do outro. Como respeitar a hierarquia, respeitar a educação, educado no sentido de falar bom dia, por favor, essas coisas. Vocês têm um processo no processo isso? A gente tem um processo de construção disso e a gente... Vou contar cronologicamente. A gente começou a escola com a ideia democrática e libertária de todo mundo pode ser do jeito que quiser, a hora que quiser e como quiser dentro da escola. Nós continuamos com essa ideia, mas nós percebemos que precisa ter regra. Então, depois de 6 meses, isso era o caos. Caos. É você imaginar 15 crianças gritando insanamente e elas não gostavam do ambiente. E aí nós começamos a perceber que regra é importante. Então, ter uma escola desse jeito não é ter uma escola sem regra. Entendi. E isso nós aprendemos na marra. E aí depois você vai ver a experiência da Escola da Ponte, que talvez a gente devesse ter estudado um pouquinho melhor. A Escola da Ponte tem regra. Entendi. Tem horário, tem lanche, tem tudo, é toda regrada. Entendi. Ela não é regrada em algumas coisas e é muito regrada em outras. Então o que nós fizemos foi começar a criar um conjunto de regras nesse sentido. Então, nós não aceitamos um monte de coisas aqui dentro da escola. E eu posso te dar alguns exemplos. Primeira coisa, as crianças tiveram uma época que elas estavam grosseiras umas com as outras. Então, ninguém podia falar nada, porque um já dava uma patada no outro, um já xingava o outro. E aí a Camila, minha esposa, ela criou o troféu grosseria. E foi uma ideia fenomenal. Então, quem está escutando não consegue ver a escola, nós temos lousas em todas as paredes. Isso é uma coisa bem legal, a lousa não é do professor, então qualquer um pode usar. E isso é uma desconstrução foda. Por um mês as crianças só escrevem na lousa, porque acho que elas não podem escrever na lousa da escola, que a lousa é do professor. Então no primeiro mês eles ficam a tarde inteira em pé escrevendo na lousa. Depois eles percebem que cansa, e aí eles voltam a trabalhar nos cadernos. Mas a lousa é deles. A lousa nós usamos do mesmo jeito que eles usam. E aí ela criou o troféu grosseria. O que era o troféu grosseria? Ela escreveu o nome de todo mundo numa lousa, de todo mundo mesmo, inclusive dos professores. E aí, quando alguém era grosseiro, de qualquer jeito com o outro, botava um ponto. Botava um ponto, só que esse ponto ele era democrático. Então, como que funcionava? 2 outras pessoas que não estavam na interação precisavam ir lá e colocar o ponto. Avaliavam. Eles avaliavam. Então, tinha uma interação entre 2 pessoas... E tinha que ter pelo menos outros 2 que falavam, olha, o Flávio foi grosseiro com o Emílio. Então beleza.
Quanto ele merece? Ele merece 1 ponto. A gente marcava pontos para cada vez. Para você entender, o primeiro vencedor do troféu grosseria fui eu. Então eu ganhei o troféu grosseria. E aí eu não lembro nem qual foi a prenda que eu tive que pagar por isso, por ganhar o troféu grosseria. E aí a segunda a ganhar o troféu grosseria foi uma aluna. E 3 semanas depois a gente parou de fazer o troféu grosseria porque isso acabou com a grosseria na escola. E aí eles nunca mais voltaram a ser desse jeito. Legal. Outra história bastante legal é que assim... Mas mesmo com os alunos novos? Mesmo com os alunos novos, porque eles vão se misturando aos alunos velhos. Legal. Isso é muito legal. A cultura ficou e aí você não tem mais esse tipo de coisa. Legal. Uma outra, a Camila tem umas sacadas bem legais. Uma outra bem legal assim, a gente serve lanche no meio da tarde. Então tá incluso no pagamento dos pais. E aí nós servimos sanduíche, serve fruta, serve bolo, vai variando todos os dias. E aí um dia ela fez cachorro quente, colocou ali, e lembra, a gente só tem criança rica. Nenhuma das nossas crianças nunca passou necessidade nenhuma, nunca faltou nada. Aí eu entrei na cozinha, tinha um moleque com 4 pães na frente dele. Porque ele pegou os 4 para os outros não comerem na frente dele. Eu peguei e dei daquele esporro. Falei, você não sabe se todo mundo se serviu. Você não sabe se você vai conseguir comer os 4 pães. Tem pão sobrando, você não precisa fazer isso. E aí não foi só para ele, o esporro foi geral. A gente raramente dá broncas individuais. Nós nunca pegamos um para Cristo. A gente sempre dá broncas gerais. Exatamente. E aí por uma semana ela serviu maçã. E aí todas as vezes que eles iam comer, ela chegava lá e falava, e aí, você não vai pegar 4 maçãs hoje? E aí o que é muito legal é que eles nunca mais fazem. Legal. Então, e aí nós vamos criando esse tipo de coisa na cabeça deles. Legal. Que ele não precisa pegar 4 pães, que ele não precisa ser grosseiro com o colega, que ele não pode pegar o material do colega sem pedir para o colega, e que se o colega falar não, isso não é um problema. Então é uma educação de moral, circunstancial. Exato. Apareceu, você aproveita, como a educação dos nossos filhos. Isso, exato. Acaba sendo como a educação dos nossos filhos. Então a gente tem regras gerais. Então, uma coisa que nós usamos aqui nessa época que estava o caos foi o Pomodoro. Então nós dividimos a tarde em períodos de 25 minutos com 5 minutos de descanso. E nesses 25 minutos eles têm que se dedicar a uma atividade, exclusivamente a essa atividade. Então eles não podem nem conversar entre eles, a não ser que seja sobre a atividade. Sim. Então às vezes eles estão estudando juntos, aí eles estão conversando, obviamente, e eles estão os dois se dedicando, 2, 3, 4, 5 se dedicando à atividade. E eles amam, funciona maravilhosamente bem. A minha tarde passa muito mais rápido. Os intervalos de 5 minutos são fundamentais, porque daí a escola é muito louco. Você chega aqui, começa às 12h15. Das 12h15 às 12h40, é um silêncio, você só escuta as canetas dos computadores e eles batendo papo sobre a matéria. Da 2h40 a gente fala intervalo, a escola faz BUM! Aí eles saem correndo, a gente chama eles de volta, em 30 segundos está todo mundo quieto de novo trabalhando. Só para quem não explicar, para quem não entende o que é o Pomodoro, esses 25 minutos é a concentração. Se você tiver a concentração em 25 minutos, você ganha um cachorro, um biscoitinho. Exatamente. De 5 minutos. Sem fazer nada. Você tem pode fazer o que você quiser. Mexer no Facebook, ir ao banheiro e assim por diante. Comeu o seu biscoitinho, volta aos 25 minutos concentrado. E caso alguém descumpra esses 25 minutos, você chama atenção. Isso. Tá. Aí o professor ele está ali para tirar dúvidas e ele está ali para centrar a pessoa no que ela está estudando. Uma outra coisa, falando do Pomodoro, é que o ideal é que você faça Pomodoros diferentes. Então, aqui na escola, vou dar esse exemplo, mas você pode fazer isso em casa ou no seu trabalho. Ele fez o primeiro Pomodoro de matemática, o segundo tem que ser de outra matéria que não seja matemática. E o terceiro tem que ser de outra matéria. Por quê? Concentração. A concentração ela é influenciada por isso. E aí tem vários estudos psicológicos e de funcionamento do cérebro que mostram que essa é a melhor maneira de aprender. O rendimento é muito maior. Uma outra coisa, só que assim, nós não somos tão rígidos assim. Então às vezes o menino ele está no meio de uma atividade, não deu para ele terminar naquele Pomodoro, ele não precisa trocar. Ele vai acabar aquela atividade e assim que ele acabar aquela atividade ele passa para outra. E quando a gente foi estabelecer isso, eu falei pro professor que trabalha aqui com a gente, se chama Flávio também, aí eu falei para ele, cara, eu tô pensando em fazer isso. Ele falou, mas isso não vai dar certo nunca. Aí eu falei para ele, cara, vamos tentar. Se não der certo a gente muda, como nós já mudamos tantas vezes. E aí nós tentamos uma semana, demorou para eles entenderem como funcionava.
E depois que eles entenderam, um mês depois a gente pergunta, eles, não, nossa tarde passa muito mais rápido, é muito mais tranquilo. E agora a gente consegue fazer as nossas lições e sobra tempo para a gente desenhar ou para a gente fazer outros projetos, para a gente escrever os nossos roteiros de vídeo e assim por diante. Então isso é bem legal, funciona bem. Legal. Tem algum caso que você acha interessante? Putz, cara, se eu for ficar contando caso aqui a gente vai ficar a tarde inteira, mas tem, a gente tem, um dos casos mais legais é de uma aluna que não conseguia fazer conta por multiplicação por 10 e divisão por 10. Então ela estava tendo mudança de quilômetro para metro. Ela estava com a escala, ela estava estudando mudança de escala. E isso é só conta de 10. Sim. Então ela só precisava entender o mecanismo. Aí então a menina estava com problema de escala. Isso. E ela é uma menina que ela sempre foi tratada como uma menina especial. Especial no pior sentido possível. Que também a gente não concorda, porque cada um tem o seu ritmo e cada um precisa do seu tempo para entender. Então não era só o problema da escala. Não, ela tinha um problema geral. Eu vou dar alguns exemplos com esse da escala. Então nós estávamos estudando para prova com 15 exercícios, e ela demorava 5 horas para fazer a prova. Por quê? Porque a primeira coisa que ela fazia na prova era que ela escrevia a escala. Colocava setinhas, vezes 10 dividido por 10. E aí, por exemplo, para transformar de quilômetro para centímetro, ela fazia todas as contas de 10. Entendi. Então ela fazia vezes 10, vezes 10. E era assim, não mentalmente. Ela tinha que montar a conta, fazer a conta, e era assim, muito cansativo até assistir ela fazendo aquilo. Entendi. E ela ficava destruída ao fazer as provas. E aí nós tentamos de tudo, cara. Do que você puder imaginar. Demos exemplos, colocamos um programa de computador, inventamos um método, procuramos um método, fizemos tudo com ela, tudo. E nada funcionava. E ela ficava desesperada, isso dava uma puta de uma dó dela. Então eu vou te dar um exemplo. Uma vez o Flávio estava estudando com ela, aí ele falava assim, por exemplo, Gabi estava ensinando a divisão para ela, né? Se você dividir qualquer número por 1, vai dar ele mesmo. Conseguiu entender? Ela falou, não. Ele falou, então tá bom. Aí ele explicou, não conseguiu. Eu falei, não, Gabi, pode deixar, deixa que eu te explico. Aí eu fui lá, né, o detentor do conhecimento, o mestre do saber. Aí eu falei para ela, por exemplo, Gabriela, se você tiver 2 maçãs, eu te dei 2 maçãs, e você dividir por uma pessoa, quantas maçãs essa pessoa vai ter? Aí ela assim, 2. Aí eu falei, legal, entendeu? Ah, entendi. Então tá bom, então se eu te der 5 maçãs, e você dividir por uma pessoa, quantas maçãs essa pessoa vai ter? Ela assim, 5. Eu falei, puta, excelente, Gabi. Só que ela já estava estressada daquele dia da escola, né? Eu falei para ela assim, então, Gabriela, e se eu te der 100 maçãs? Ela, o que eu vou fazer com 100 maçãs? Sabe? Eu não quero 100 maçãs. Pode ser chocolate? Não. Então ela estava a escola era tão maçante, tão maçante, tinha uma pressão tão grande nela, que estava... E não era do dia, era de anos. Não, era de anos de pressão. E aí isso frustração, de frustração, e aí os colegas tratam ela mal, porque o professor trata ela mal, porque ela é tratada como especial. Aí já virou cultura. A bola de neve, tanto que ela mudou de escola por isso e melhorou muito. Legal. Ela parou de vir aqui, ela está numa outra escola, mas a gente ainda tem contato com ela e com os pais, e ela melhorou bastante, pelo menos psicologicamente. Legal. E aí foram 8 meses de luta tentando fazer ela entender multiplicação por 10 e divisão por 10. E a gente acredita que a escola foi fundamental nisso. E conseguiu? Cara, aí teve um dia que ela estava na lousa fazendo uma dessas contas, então ela escreveu, e ela virou e falou assim, nossa... E aí, sério, tinha uns 15 alunos aqui, mais 3 professores, todo mundo parou. Eu falei, o que foi, Gabi? Ela olhou pra mim e falou assim, eu aprendi um método. Aí eu assim... Como assim aprendi um método? Ela falou assim, se eu andar com a vírgula para a direita eu estou multiplicando, se eu andar com a vírgula para a esquerda eu estou dividindo. E cara, eu já tinha falado isso para ela umas 200 mil vezes. Só sozinho, né? E o Flávio tinha falado para ela umas 200 mil vezes. E a gente acha que assim, a construção de 8 meses de trabalho levaram ela para aquele ponto. Mas ela precisou sozinha entender aquilo. Então se não tivesse tido a escola, ela não chegaria ali. Mas ela precisou chegar. E ela falou assim, isso é muito mais fácil. Aí eu falei pra ela, né? Ela falou, por que você nunca me ensinou desse jeito? Eu falei, não sei, Gabi, desculpa. O erro foi meu, porque eu não posso também chegar pra ela e falar assim, pô, eu já falei. E você que foi burro e não entendeu. Eu falei, pô, Gabi, desculpa. Mas o seu método tá certo. Não, mas você tem certeza que tá certo? Tenho. E aí ela fez a prova no dia seguinte em 45 minutos e tirou 8. Legal. Então... Aí a confiança vai embora. Aí, caramba...
tirei 8, veio aqui chorando, tirei 8, eu, puta, Gabi, parabéns, tal. E aí ela assim, e foi muito louco. E é muito legal. Esse momento é um momento legal. Isso não tem nada que paga. Cara, né? e aí eu ia, antes de fazer recomendação, de passar e-mail, eu ia falar isso. Então, assim, a estuderia é um negócio interessante. Agora, pensando como negócio. Tá. A estuderia é um negócio interessante, que tem potencial, porque a cabeça dos pais está começando a mudar. Então, talvez a gente tenha pego o começo de uma onda que vai resultar em algo legal. Só que eu e o Claudemir, a gente nunca ganhou dinheiro aqui dentro. A gente investiu muito dinheiro aqui dentro. Ainda a escola não recuperou, e tem meses que a escola não dá retorno, que a gente tem que voltar a investir. Só que, cara, eu não quero ser romântico, mas esse momento vale, cara. Sabe, escutar isso de um aluno ou ver a conquista desse aluno vale. Tinha uma aluna que vinha aqui que a gente faz uma reunião no final do ano que é lavar roupa suja. Então senta todo mundo, é uma tarde de lanche, e aí a gente senta todo mundo nas mesas e fala assim, com os alunos. Uma vez por semestre. A gente pensava em fazer uma vez por semestre, mas acaba não dando tempo. Tá. No final do ano. No final do ano a gente senta com os alunos, senta todo mundo. Porque a gente senta nas mesmas mesas que os alunos, então não tem essa distinção. A gente trabalha de bermuda e chinelo para não dar essa impressão mesmo de que, cara, a gente tá ali, nós somos mais velhos, somos os professores, tem que ter respeito a essa hierarquia, mas não é tão diferente assim. Sim. E aí é um momento em que eles podem falar o que eles quiserem. E a gente toma uma porrada dos alunos, direto. Sim. Você fez isso comigo que eu não gostei. E aí a gente pede desculpa. Beleza, desculpa, eu errei mesmo. Sabe o que é Nerf, aquela arminha que atira balas de espuma? É uma arminha que vende em qualquer loja de criança, que não é perigosa nada, ela é toda colorida para não parecer uma arma, e ela atira armas de espuma. Uma vez eu comprei uma Nerf para mim e uma Nerf para outro professor. Ao invés de mandar o aluno ficar quieto, a gente atirava no aluno. Era legal pra caramba. Pra você, né? Não, pra eles também. Virou uma guerra. Mas isso parou o dia que eu acertei o olho de um aluno. Porque o aluno ele tava de cabeça baixa, eu fui atirar, ele levantou a cabeça e na hora. E aí a gente parou de usar. A Camila tava puta. Foi a gota d'água pra gente parar. Mas daí eles falam. Mas é um momento que a gente escuta coisas muito legais. Último exemplo, eu prometo, essa nossa aluna que morava aqui na frente, ela tinha um problema com imagem muito grande. Então, você já morou em Campinas? Campinas faz um calor desgraçado. E ela usava moletom e blusa todos os dias. Porque ela não enxergava o corpo dela bem. E o corpo dela não tinha nada de diferente. Era um corpo de uma criança de 14 anos. E aí ela deu um puta de um depoimento super emocionado que o que ela mais gostava da estuderia é que ela era aceita como ela era, e isso ajudou muito ela a ser ela. Não tinha aquele tal do bullying, né? Não tinha, porque a gente não deixa esse tipo de coisa acontecer aqui dentro. A gente não deixa, por exemplo, piadas homofóbicas, piadas racistas, piadas de nada acontecerem aqui. De minorias, né? Nada, não existe. Nós nos policiamos para não fazer isso. Às vezes a gente perde a mão, mas e aí ela dá esse depoimento. E esse depoimento é muito legal. E ela falando, hoje eu me sinto uma pessoa melhor porque eu sou aceita aqui. E eu percebi também que eu não preciso ser aceito em todos os lugares, então eu posso ser como eu quiser. E esse depoimento é um dos depoimentos mais legais. Legal. E aí, cara, desmonta, né? Cara, ninjas silenciosos cortando cebola do lado do seu olho, que a gente não sabe nem o que falar depois disso. Como você falou, assim, não, é um negócio, precisa ter dinheiro para continuar e para se manter, mas não é o objetivo, né? O dinheiro não é o objetivo. O objetivo são esses momentos, né? Exato. Mas ao mesmo tempo ele tem que se sustentar como negócio. A gente chegou à conclusão disso já. Nós temos outros negócios, outros projetos que são financeiramente mais interessantes, no sentido de, cara, nesse negócio aqui, se ele funcionar, eu consigo ganhar dinheiro. Sustentar a escola. Eu consigo, por exemplo, parar de dar aula à noite que eu dou na faculdade hoje. Entendi. Se esse outro negócio der certo. Entendi. A escola talvez não vá me possibilitar isso tão rápido. Entendi. A escola sozinha, ela vai se pagar e talvez ela dê algum dinheiro, mas assim, ficarei rico com a escola, isso não existe.
E isso nunca foi o nosso objetivo. A sua missão é a filosofia da educação. É a filosofia da educação mesmo. E a gente já chegou a essa conclusão. Então, cara, se sobrar R$2.000 para mim, R$2.000 para o Claudemir todos os meses, tá lindo, maravilhoso, perfeito. A gente não precisa ganhar mais nada do que isso, a gente tá feliz pra caramba, porque os nossos outros objetivos estão sendo atingidos. Por mais romântico que isso pareça, é exatamente isso que a gente pensa hoje. Porque esse tipo de resposta é muito legal. E aí eu me empolgo, eu vou contar mais uma história que é uma história maluca pra caramba. Que assim, tá parecendo que a gente sempre faz as coisas malucas com os alunos. Mas a gente tem exemplos de alunos fazendo experimentos com alunos aqui dentro. Com isso aluno. Aluno. Então, nós não deixamos os alunos usarem o celular aqui dentro. Eles usam a internet nos nossos aparelhos, mas eles não podem usar o celular deles, porque senão vira um inferno. Sim. É inviável trabalhar com o celular deles. Então a gente tem computador, a gente tem tablet, a gente tem tudo. Eles usam os nossos e os deles ficam aqui. Mas isso não impede eles de serem amigos e terem grupo no WhatsApp. Então tinha um grupo do WhatsApp dos meninos que estudavam aqui. E aí você imagina, um monte de moleque de 13 a 16 anos juntos falando merda o dia inteiro. E era uma putariada naquele grupo do WhatsApp. E eles ficavam lá, né? Porque eu peguei, tudo mentira, mas ficavam lá, porque eu peguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. E aí nós tínhamos um aluno, um japonesinho, brilhante. Ele sempre foi brilhante, ele sempre teve uma cabeça diferente. E ele joga um jogo que chama League of Legends e tem uma streamer, sabe o que é uma streamer? Não. Tem gente que faz stream de jogo na internet. Então ela joga, essas pessoas jogam para outras pessoas assistirem. E daí transformam isso em vídeos no YouTube. E tem uma streamer que ele é apaixonada e que é trans. Certo? Então uma transexual, uma moça muito bonita por acaso e que ele é apaixonado. Ele é simplesmente apaixonado por ela. E ele veio conversar comigo um dia e falou, eu sou apaixonado por ela, o que você acha? Eu falei, não, eu acho ela... Aí ele falou, mas ela é trans. Eu falei, mas qual que é o problema? Ele, eu não vejo nenhum. Eu falei, eu também não. Então beleza, resolvido o problema. Aí ele chegou pra mim e falou assim, Emiliano, quero fazer um experimento. Eu falei, qual que é o experimento? Ele falou, deixa eu usar o celular 2 minutos? Eu falei, deixa. Vamos ver pra onde isso vai. Aí o que ele fez? Ele entrou no Google, pegou uma foto dessa streamer, cortou essa foto e mandou no grupo do WhatsApp. Que ninguém conhecia. Porque ninguém conhecia, ninguém sabia que era trans. Aí eu assim, cara, você não vai fazer isso? Ele falou, não, eu vou fazer, vamos ver o que acontece? Eu falei, vamos deixar uns 2 dias e ver o que acontece. Aí ele falou, beleza, então vamos. Aí ele mandou, e aí todo dia eu ia lá com ele pegava o celular e eu falava, e aí, como tá? E vê isso aqui. Aí os caras, nossa, que gostosa, olha esses peitos. Aquela conversa de adolescente, tá certo, eles são adolescentes. Olha só, pegava ela, me lambuzava ali e tal, e aquelas coisas, aquelas barbaridades, né? E a gente, puta, e eu só pensando, caramba, o que esse moleque vai fazer com isso? Aí um dia eu chamei todo mundo no mezanino, tem um mezanino aqui, todos os meninos. Aí a gente tava lá batendo papo, aí ele falou, Emiliano, olha isso aqui. E era a foto que ele já tinha mandado. Eu falei, nossa, cara, que mina bonita, né? Aí ele assim, mandei pro grupo. Aí eles, puta, Emiliano, gostosa, né? Eu assim, legal, né? Eles, se eu encontro a mulher dessa na rua, eu falei, cara, pelo menos olhar a gente olha, né? Aí ele olhou e falou assim, então, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Aí os moleques olharam e falaram assim, não, o que foi? É dela? Não, é dela. Tem outra foto? Ele tem um monte de foto. Não, como ela chama? Ele, chama a X, eu não lembro o nome, senão eu falaria sem problema. Aí ele assim, não, então, ela é trans. Aí eles assim, hã? Transgênico? Aí assim, trans o quê? Ela é trans. Aí um deles olhou e falou assim, não, cara, não pode ser. Aí o outro assim, não, mas o que quer dizer ser trans? Quer dizer que ela nasceu homem, nasceu num corpo de homem, mas nunca se enxergou como homem e está fazendo a transição para ser mulher. Ainda não fez, mas ela quer inclusive fazer a cirurgia de mudança de órgãos sexuais. Aí um deles olhou e falou assim, cara, isso quer dizer que ela tem pinto? Aí eu assim, é um jeito de se dizer. Aí ele olhou e falou assim, acho que eu sou viado. Eu falei, não, cara, não é assim. Aí ele assim, não, Emiliano, puta, não, cara, como você fez isso com a gente? Eu falei, cara, mas vocês não achavam ela bonita? Não mudou nada. E aí a gente teve uma discussão muito séria e muito boa sobre sexualidade. Legal. Mas muito, muito, muito boa. Legal. Em que eu falei muito pouco e eles discutiram muito. Legal. Principalmente esse menino. Independente do resultado, a própria discussão, pensar, reflexão já é suficiente. Né? E aí uma coisa que a gente fala muito é, cara,
eu não concordo com isso. Beleza, você tem todo o direito de não concordar, mas você tem que respeitar. E refletir, né? E refletir. Então assim, eu acho isso errado. Beleza, fica no seu quadradinho. Sim. Dentro do seu quadradinho tudo é permitido. A hora que o seu quadradinho extrapola o quadradinho do outro, deixa de ser permitido. Contanto você não bata no amiguinho que não concorde com você. Exatamente. Enquanto você não der lampadada nos outros na rua, porque eles simplesmente não são do jeito que você acha que eles deveriam ser, tá tudo ótimo. Você pode achar o que você quiser. Perfeito. Isso só não pode influenciar nos outros. Antes que quem está ouvindo te critique no sentido que você está estimulando a homossexualidade nos alunos, não é isso? Você está estimulando que as pessoas respeitem a opinião de outras pessoas. Exatamente. É isso aí que você está fazendo. É exatamente não nada isso. Se é certo ou errado. Não, em nenhum momento eu falei, ela está certa, você está errado. Ou eu até falei para ele, cara, o menino que você acha que eu sou viado, eu falei assim, não, vamos lá. Você gosta de meninos ou de meninas? Eu gosto de meninas, então tá bom. Aí ele assim, cara, mas eu achei ela bonita. Eu falei, mas ela é bonita. Uhum. Ela é feminina. Ela é feminina. Uhum. Ela fez cirurgia de seios, ou seja, ela tem partes do corpo que te atraem. Uhum. E ela está fazendo uma transição porque ela não se enxerga como homem. Ela se enxerga. Essa foi a discussão. Sim. E aí é muito legal ver eles pensando nisso. Eles falam, pô, mas cara, eu nunca faria isso comigo, tá ótimo. Olha que legal. Mas isso não quer dizer que ela não pode fazer com ela. E a discussão foi justamente nesse sentido. Sim, então, criar empatia, né? Criar empatia. Porra, você faz o que você tem, acha que tem direito de fazer o que você quiser. Por que ela não teria o direito de fazer o que ela quisesse com o corpo dela? E vai uma demanda muito grande, é legal porque nessa época de Facebook, onde ou você petralha, ou você é coxinha, ou você é de um jeito ou de outro, não existe meio termo, é Flamengo ou é Fluminense, né? Sim. E quem é o outro time não vale a pena viver, né? Não é respeitado. Então isso é legal, que além de você permitir a reflexão deles, você está permitindo a empatia, né? Você está fazendo com que eles reflitam e respeitem. Né? E uma coisa que a gente discute, por exemplo, é isso. Essa história da empatia é fundamental, cada vez mais fundamental, que é, imagina se fosse você. Imagina se você fosse obrigado a fazer alguma coisa que é contra o que você é, não é nem contra o que você acredita. Tem um vídeo muito legal no YouTube, acho que você já deve ter visto, a gente mostrou nessa época para os alunos, que é um mundo que é homossexual, não sei se você já viu esse vídeo, e o que é diferente é ser hétero. É muito interessante, porque as pessoas tratam os héteros como... Nesse mundo também. Como a gente trata os homossexuais, ou a gente não, mas como a sociedade trata os homossexuais nesse mundo. E a gente mostra isso para os meninos que assim, nossa, que horrível! Então, mas nós fazemos isso. A sociedade trata. Isso é a empatia, né? E aí eles olham e falam, caramba, cara, mas isso está errado, tá? Tá, porque você não gostaria de ser tratado desse jeito. E essa conversa foi muito legal por isso. 100% gerada por um aluno. Legal. Eu não teria essa ideia nunca. Eu não teria coragem de fazer o que ele fez. Legal. De verdade. Não teria. Legal. E então, isso é uma história bastante interessante que eu acho que vale a pena para mostrar o que é a escola. Sim, legal. Ele trouxe uma coisa que a gente não teria feito nunca. E foi uma das melhores experiências que a gente teve aqui dentro. Certo? Eu sou pai. E eu gostei dessa história. Sim. E aí, o que eu faço? Qual a recomendação que você me dá para eu me matricular numa escola assim? Lógico, pode ser que se for aqui em Campinas, na região, você pode vir procurar a gente. Mas se eu estiver na Amazônia, então, Nordeste, a nossa ideia, como eu disse no começo, ela não é original e ela está sendo replicada em alguns outros lugares já como escola. Uma coisa maluca que está acontecendo é que a maioria dessas escolas são estaduais. Então, por exemplo, tem exemplos no Rio de Janeiro. Que legal. Tem exemplos em São Paulo. No estado de São Paulo tem uma escola que se chama Escola da Âncora, que é uma escola totalmente baseada nisso. E eles têm uma outra estratégia muito interessante, que ao invés de trabalhar com o que você gosta, eles falam objetivos de vida. Então, qual que é o objetivo da sua vida? O meu objetivo é ser médico. O que você precisa para ser médico? Essa é a âncora? Isso. E aí eles têm uma história bem legal que é umas meninas chegaram e falaram assim, nosso objetivo é viajar de avião. O seu objetivo é viajar de avião? Nosso objetivo é viajar de avião. São pessoas super simples. Sim. Então não é objetivo de vida, o que você quer ser. Quando crescer. Qual que é o seu objetivo de vida nesse agora, momento? Agora. Então nosso objetivo é de viajar de avião. Então tá bom. Então, para onde vocês querem ir? E elas foram estudar geografia. Legal. A gente quer ir para a Austrália. Maravilha, sem problema.
Então agora a gente tem que entrar e descobrir quanto custa uma passagem para a Austrália. Economia, E aí elas foram matemática. aprender economia e foram aprender matemática. Descobriram que ir para a Austrália não dava naquele momento. E aí a passagem mais barata era para o Rio de Janeiro. E aí elas descobriram quanto, a distância para o Rio de Janeiro, tal. Beleza. Então a gente precisa de X reais para fazer isso. Como que a gente vai conseguir isso? Elas abriram um mini negócio dentro da escola, venderam brigadeiros para os alunos e professores, compraram a passagem, foram para o Rio de Janeiro, passaram o final de semana e voltaram. Cara, isso é empreendedorismo dentro da escola, é matemática dentro da escola, é geografia, é física para aprender como um avião voa, é tudo. Legal. Dentro de uma coisa super simples que é viajar de avião. E do interesse imediato dela. Cara, duas amigas realizaram um sonho juntas. Foi um professor junto. Esse professor pagou a própria passagem para acompanhar, ou a escola pagou. E aí passaram o final de semana e voltaram. E aí uma coisa que é maluca cara, dá para fazer. Eu consigo atingir o meu sonho, olha que maluco isso. É só planejar. É só planejar, é só estudar. Olha só, estudar me levou para o Rio de Janeiro. Estudar me leva para a Austrália. E tem um porquê agora. Lógico, me leva para qualquer lugar. Eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser ser médico, é só eu fazer planejamento que eu consigo. Talvez meu objetivo seja difícil, talvez ele seja fácil. É só essa a questão. Então você encontra iniciativas como essa espalhadas nas principais capitais do país. É só você procurar. Você estava me falando uma vez da escola dos blues, como é que era essa história? Então, isso é uma outra história parecida com a gente, só que com um cara que tem grana, daí fica mais fácil. Tem um grupo de artistas chamado Blue Man Group. Eles fizeram propaganda da TIM, são os caras que se pintam de azul. E eles são músicos, eles fazem performance. Na verdade, eles são super conhecidos nos Estados Unidos. Tem show constante em Las Vegas e assim por diante. E aí eles começaram a procurar escolas infantis para colocar os filhos. E não acharam uma escola que tivesse uma filosofia mais livre. Porque nos Estados Unidos também tem essa busca pelo vestibular nas principais faculdades. Sim, produtivista austero. Produtivista muito mais do que aqui, a gente está falando dos Estados Unidos. Sim. E aí eles olharam e falaram, eu não quero que o meu filho de 2 anos de idade tenha aula de francês. Eu quero que o meu filho de 2 anos de idade brinque. Pelo amor de Deus. Se ele chegar em casa com o dente pintado de azul, é muito melhor do que ele chegar falando croissant em casa, né? Charlie Hebdo. Exatamente. E aí eles abriram uma escola. Eles se juntaram, eles coincidentemente tiveram filhos todos muito próximos, e eles estavam com esse problema e eles abriram essa escola em Nova York, que é uma experiência bastante legal, porque eles têm um planejamento da escola crescer junto com o filho. Com os filhos deles. Então ela começou como uma escola infantil e ela está se transformando, ela vai até o ensino médio pelo menos dentro dessa filosofia. Uma coisa que eu falo dessa filosofia é o seguinte: se a minha filha quiser fazer vestibular, ela vai fazer cursinho. Para mim o cursinho é igual a escola de autoescola. Ela não te ensina a estudar, ela não te ensina a dirigir, ele te ensina a passar um obstáculo e esse obstáculo se chama prova. Então a minha filha, ela não está sendo preparada para o vestibular. Eu já pensei, inclusive, várias vezes de tirar ela da escola que ela está hoje, porque eu não encontro uma escola com esse perfil aqui em Campinas hoje, ou pelo menos não do jeito que eu acho que deveria ser. Então eu ainda deixo ela numa escola conteudista, não tão voltada para o vestibular, mas que ainda tem influência do vestibular. Mas eu não tenho a pretensão da minha filha passar no vestibular. Isso é uma coisa que os pais têm que ter na cabeça. Para começar, porque eu não tenho nem a pretensão de que minha filha faça a faculdade. Eu não tenho a pretensão de nada em relação à minha filha, ela vai ser o que ela quiser. Então eu não quero preparar, eu quero preparar ela para ela ser o que ela quiser. E já foi uma desconstrução que você teve que fazer. Totalmente. Cara, eu queria que minha filha fosse médica, engenheira, e hoje em dia eu quero que ela seja o que ela quiser. Ela ama desenhar, eu estimulo ela a desenhar. Eu vou lá e compro 200 mil lápis de cor para ela ficar desenhando a tarde inteira se for necessário. É claro que ela tem obrigações, e uma dessas obrigações é a escola. Mas ela desenha, ela lê, ela escreve, ela é estimulada a fazer o que ela quiser fazer. Se ela tiver que fazer 3 anos de cursinho depois para entrar em medicina, pelo menos eu sei que as ferramentas para aprender ela tem. Então beleza, ela vai fazer 3 anos de cursinho para aprender a passar naquela maldita daquela prova. Se ela existir daqui a 5 anos, que eu não sei nem se vai existir mais, mas se ainda existir, ela vai se preparar para isso. Então, a primeira coisa que os pais têm que ter consciência é que uma escola com esse perfil, ela não tem esse objetivo. Apesar dela atingir esse objetivo, mas não é esse o objetivo primordial.
Então você está formando uma pessoa melhor. Sim. Talvez seja o que o mundo precise. Sim, lógico. Não é só de profissionais, né? Exato. Você precisa de pessoas que sejam bons profissionais e não de profissionais. Isso. Então, a primeira coisa é essa. E aí procurar. Porque alternativas a gente tem no país inteiro. Sim. Então, se você procurar principalmente nas grandes capitais, você vai achar. Como que eu busco isso? Cara, a palavra-chave no Google a pergunta é difícil. Né? Você tem que... É bem complicado porque daí cada escola vai se basear em alguma coisa. Um outro modelo que é parecido com esse, mas é infantil, é um modelo que chama Waldorf. Não sei se você já ouviu falar. Que são escolas infantis que são baseadas nessa ideia, um pouco nesse conceito. E é uma escola infantil, então trabalhar com escola infantil nesse sentido é mais fácil do que com o público que a gente está lidando. Uhum. Porque até o seu filho está na 4ª série, você ainda acha que ele tem que ser sujo, mas daí ele chega na 5ª, ele tem que se preparar para o vestibular. Sim. Mas eu já acho que não, acho que a criança pode estudar com a gente a vida inteira, que ela vai estar bem no futuro com certeza. Tem iniciativas desse tipo, então se você procurar Escola da Ponte, se você procurar esse tipo de iniciativa... Ensino não tradicional, desconstrução, sala de aula invertida, é um termo bastante usado hoje. Você vai achar escolas com esse perfil. Isso. Tá, isso é para recomendação do pai que quer botar o filho. Isso. Agora, do educador que se amarrou na ideia e quer abrir uma escola. Com esse perfil. Você já disse que teve a dificuldade de abrir a escola, vamos dizer assim, de formação. Isso. Uma escola de formação formal, baseada nas regras do MEC, ela tem uma burocracia e um investimento financeiro muito maior do que tem aqui. Uhum. Então o grande problema é grana. Tá. Se você tiver grana, você consegue enquadrar a escola no currículo do MEC. E aí você consegue abrir a sua escola. Mesmo ela sendo essa filosofia. Mesmo ela sendo essa filosofia, você consegue. Tá. Você vai ter o currículo básico, que é o currículo que você vai ter que seguir, mas você pode organizar esse currículo dentro dessa escola como você quiser. Tá. Se algum dia vocês virem a ter esse dinheiro, vocês migrariam? A gente migraria para a escola com certeza. Tá. Uma coisa que a gente está fazendo agora, nós não temos essa grana, mas que talvez seja um passo para a escola, é a gente transformar a escola numa ONG e procurar financiamento para dar esse passo que você está fazendo, tá falando. Uhum. E aí vira um projeto social total, a gente não desencana dos nossos alunos, que nós somos apaixonados por eles, eles vão continuar lá com a gente, se os pais quiserem, obviamente, mas essa talvez seja uma alternativa. Mas se você tiver grana para investir, o que a gente está enxergando hoje é uma mudança desse paradigma. Então, pais mais jovens, pais universitários que estudaram em boas universidades estão começando a enxergar que talvez o modelo que a gente tem hoje seja um modelo falido. Que é um modelo que não tem sentido mais, que não está formando pessoas como deveria estar formando. Okay. Então, talvez seja um bom investimento nesse sentido. É o começo da onda. Ou se não tiver dinheiro, abrir uma escola num modelo como o nosso, que é contra-horário. Que é um contra-horário, ele é o contra-período da escola. Então você arruma um espaço, recomendações, esse espaço tem que ser amplo, ele não deve ser dividido em pedacinhos, em salinhas. Então você tem que ter um salão, quanto mais amplo for esse salão, melhor. Dê liberdade para o seu aluno ter o espaço dele, a mesa dele. Estude, né? Porque você tem que estender essa filosofia. Estude igual um doente, lê tudo que você... Lê tudo sobre educação. Se cerque de pessoas. Da onde surgiu a educação. Isso que você falou é fundamental. Se cerque de pessoas que acreditam no que você acredita. Porque você vai precisar muito dessas pessoas. Por exemplo, um professor para trabalhar comigo aqui na escola hoje, ele tem que saber todas as matérias. Agora você tem que generalista. Ele tem que ser generalista ao máximo. É claro que você tem coisa que falha. Por exemplo, eu não sei nada de português. Eu sei escrever, sei ler, escrevo razoavelmente bem, só que regra, eu não sei, eu sei muito intuitivamente. Isso é uma falha da minha formação, que pensando retroativamente não deveria existir, porque saber regra é fundamental para você escrever melhor. E aí a gente um substitui o outro. Então, por exemplo, o professor que trabalha aqui comigo hoje, eu tenho um professor para cada 7 alunos. Hoje eu estou com 15 e nós somos 2. Química, ele vai falar com o Emílio, porque eu levo química super bem. Português eu devolvo para ele. O resto a gente vai trocando e vai. Então,
você precisa ser generalista e precisa de um profissional generalista. Tá. Que não dá para ter 50 professores dentro da escola. Isso também quebra um pouco o paradigma da escola, de que cada professor Exato. é o especialista na área e não sabe nada do outro. Se eu fosse montar a escola hoje, escola mesmo, eu teria um professor de cada área para fazer essas trocas. Mas eu só faria essas trocas e eu estimularia quando eu realmente não soubesse um determinado assunto ou quando eu tivesse dificuldade com um determinado assunto. Então eu teria um de cada área porque isso facilitaria essa troca. A hora que a gente se pegasse em apuros, eu mandaria para o professor de física para resolver o problema de física. Tá. Mas isso só aconteceria como exceção e não como regra. Entendi. Então eu tentaria física. A hora que eu não conseguisse, eu mandaria para o outro. Tá. E isso quebra totalmente o paradigma da escola. E é legal que no começo, quem é um físico vai estudar, vai se ver com dúvidas do aluno de biologia e ele não pode, como regra, mandar já para o especialista, ele vai ter que estudar Exato. um pouquinho. E no começo vai ser difícil, e como tudo na vida. Depois de uns 5, 10 anos, mano, exatamente. A gente em 2 anos, isso é um tesão, porque a gente voltou a estudar coisas que a gente nunca tinha estudado. Sim. E aí, voltando porque eu falei do amadurecimento do cérebro lá atrás, eu não gostava de física. Talvez porque eu não estivesse pronto para aprender física. E hoje eu acho física foda, eu acho animal, eu acho uma forma de descrever o universo que eu nunca tinha pensado antes. Sim. Eu nunca tinha enxergado. Eu sempre quis ser biólogo. E eu continuo achando biologia a coisa mais legal do mundo. Mas tem coisas que são muito fodas para mim, são tão legais quanto, e física é uma delas. Sim. E eu talvez, quando eu estava no colégio, eu só não estava preparado para, naquele momento, enxergar interessado, isso. Né? Ou interessado, e hoje eu estou. Então hoje eu estudo física porque eu gosto. Antigamente você estava desesperado para aprender biologia. Exatamente. E aí eu queria pegar o meu cérebro e falar, aprende biologia. E, todo o resto. E hoje eu já sei o que eu quero de biologia, ou eu consigo dividir, a minha curiosidade maior já foi suprida, e a minha curiosidade começa, para aprender isso aqui de biologia, talvez eu precise aprender física. E aí eu vou para física, ou matemática, ou química e assim por diante. E aí uma outra coisa que é legal disso, assim, é começar, e isso é um tesão de abrir a escola, então quem quiser abrir a escola, estuda pra caramba, que você começa a perceber que nota é ruim por uma razão muito simples. Eu dei um conteúdo de matemática. O aluno tirou 7, tá bom? Eu tenho um problema. O problema é o seguinte, tem 30% da matéria que ele não sabe. Aí eu tenho que fazer a seguinte avaliação. Esses 30% são importantes? Se eles são importantes, o aluno tem que saber tudo. Se eles não são importantes, você não deveria ter ensinado. Então, nota é uma merda por isso. Eu não quero que meu aluno aprenda 70%, eu quero que ele aprenda 100%. Ainda vou te dizer outro problema. Esses 100% foram suficientes, a matéria que deu esse 100% são, vamos dizer assim, podia ter mais coisa. Sim, né? sim. São a parte menos importante da matéria e ele só deu isso. Isso, exato. E aí, como é que a gente avalia isso? Né? E então tudo tem que ser reavaliado, toda a estrutura tem que ser reavaliada. Então, caramba, eu pego muito aluno aqui, caramba, eu tirei 10, aí você pergunta semana seguinte e o cara não sabe nada, tá errado. E isso é a nota que gera. Ou ele aprendeu, eu tirei 6 e passei de ano, o cara tem 40% que você não aprendeu. E na escola da ponte, nessa filosofia, não é a nota, é a tarefa. Né? Isso, exatamente. A tarefa. Tem um sistema bem legal, não sei se você já ouviu falar, chama Khan Academy. Sim. A gente usa muito Khan Academy aqui, muita da nossa filosofia, o Khan Academy também é baseado nessa ideia de desconstrução de escola. Só explicando rapidamente a história do Khan Academy. O Salman Khan é um economista que trabalhava em Nova York na Bolsa de Valores. E ele dava aulas, ele mora em Nova York e a irmã dele morava na Califórnia. E aí ele pegava o avião, ia até a Califórnia nas festas, chegava lá, os filhos dele os sobrinhos dele odiavam matemática, e aí o tio ia dar aula de matemática para os sobrinhos. E como ele estava numa costa dos Estados Unidos e a irmã estava na outra, isso só acontecia esporadicamente. E aí ele descobriu uma ferramenta maravilhosa, que eu não sei se vocês conhecem, que é o YouTube. E ele começou a gravar as aulas dele e mandar para os sobrinhos. Fechadas. E aí aconteceu um fenômeno maluco, é que os sobrinhos preferiam ele gravado do que ele ao vivo. Por uma razão muito simples, porque eles poderiam ver no ritmo que eles quisessem, a hora que eles quisessem, voltar para aquele conceito. E ele começou a perceber que ele tinha uma coisa legal ali na mão. E aí ele resolveu abrir esses vídeos. E aí os vídeos dele começaram a ser vistos por milhões de pessoas.
Ele abriu uma ONG, essa ONG é financiada pelas maiores empresas do mundo e o que é mais legal é que se você entrar no site você não acha o nome dessas empresas. Legal, não é propaganda. Não é propaganda. E ele criou uma ferramenta de estudo de matemática. Essa ferramenta de estudo de matemática ela tem 2 pilares. O primeiro pilar são os vídeos e o segundo são os exercícios. E a ideia do Salman Khan, é que o aluno não estude na escola, ele faça exercício na escola. Então a lição de casa é feita na escola. Então ele estuda em casa, a aula é em casa e o professor está na escola para ajudar ele a fazer a lição. E a curva de aproveitamento disso é gigantesca. Porque daí quando ele tem dúvida ele tira com o professor. E aí o que é mais legal do Khan é, você faz o cadastro gratuito no site, ele te dá uma série de exercícios para você fazer uma prova. Na verdade ele não te dá nem errado, você não sabe nem se você acertou ou se você errou. E você faz desde 1 mais 1 até cálculo 3. As coisas que você não aprendeu, você coloca lá, não aprendi. As coisas que você acha que você sabe fazer, você vai lá, faz e coloca o resultado, ele não te dá nem o resultado errado. O que ele está fazendo ali é que ele está avaliando o seu conhecimento em matemática. E aí o que ele faz é, beleza, você sabe somar, você sabe subtrair, mas você não sabe multiplicar. Então eu vou te oferecer exercícios de multiplicação. Legal. E você vai fazendo, até a hora que você para de errar a multiplicação. Aí ele te passa para o próximo passo. E aí ele vai jogando de novo. E aí no meio daquilo ele te joga um exercício de soma. Se você errar a soma, ele fala, opa, soma não tá legal. Ele volta a colocar exercícios de soma para você. E assim por diante. Então ele não aceita 70%. Isso é o que? É um aplicativo? Isso é um site. Se vocês procurarem Khan Academy, Khan Academy, tem a versão em português. Vocês vão achar gratuito, você faz o cadastro com o Facebook ou com o Gmail e aí você vai ter acesso a essa ferramenta, inclusive como educador. Legal. Então ele tem lá um pedaço lá, tutor. E aí eu ser o tutor, eu propor exercícios para o Flávio, para a Camila, para o João, para a Mariazinha e aí eu controlar isso. Ele te produz dados disso. Então ele tem informações disso e isso é muito louco. Legal. E aí uma coisa que é bem legal que ele apresenta lá é isso, a gente fala que alunos são caixinhas, e aí ele tem a curva de aprendizado das crianças, e aí você vê as curvas, o aluno que tem facilidade, ele aprende rápido, e até uma hora que matemática vai ficar difícil, e aí ele trava, e aí aquela curva de crescimento vira um patamar até ele suprir aquela demanda, e aí depois ele volta a crescer de novo. Legal. O aluno que tem dificuldade em matemática, ele vem crescendo e ele trava antes, aí ele passa aquele patamar e volta a crescer. Se você der tempo, no final das contas, todo mundo vai ao mesmo tempo. É muito maluco. Legal. É só os degraus que estão em posições diferentes. Porque eu tenho dificuldade em soma, mas tenho facilidade em multiplicação. E você é o inverso, você tem facilidade em soma. Então, quando a gente começa a entender isso, aí a educação ganha um outro aspecto. Legal. Então, se vocês que estão escutando têm essa ideia, abrir uma escola dessa é muito maluco. É muito legal porque a gente consegue perceber que esse tipo de coisa funciona. Fora a satisfação, né? Cara, a satisfação é tudo. É o que você está falando. É o que faz o olho brilhar. Vocês não estão vendo, mas ele está brilhando. É o que faz o olho brilhar mesmo. É o que faz valer a pena estar aqui todo dia. Legal. Recebendo os moleques que vêm aqui, as meninas que vêm aqui. Legal. Certo? Emílio, obrigadão pelo seu tempo. Só, você tinha me perguntado antes, se quiser entrar em contato com a gente, estuderia@gmail.com. O nosso site não está pronto depois de 2 anos, porque a gente tomou calote de 3 pessoas que fazem site. Pagamos e não recebemos. Nossa, de 3. Beleza. Os 2 últimos com contratos. Nossa. Então, nós não temos site ainda. Ou a nossa página no Facebook. Então, quem tiver interesse, quiser conversar com a gente, é só procurar por Estuderia. A gente aparece lá, tem foto das atividades, teve atividade de grafite, tem um monte de coisa que dá para conhecer o nosso espaço. Tudo vai estar no post, então se vocês quiserem vai estar lá linkado, então é só clicar lá e fazer. Então, brigadão de novo aí pelo tempo, pela conversa, pelo papo. Agradecer e adeus para todo mundo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.